Tá visualizando minha tela? Tá. Isso aqui é o seguinte. Eu tava dando uma pesquisada assim na internet, né? Procurando a concorrência e tal, e eu achei um vídeo de um cara que ele é o. Como é que chama só o site dele? Ele até tem um canal. Eu acho que é engenharia mecânica. Não, como é? Bom, já passo os créditos aí de onde é que eu tirei essa tabela aqui, mas ele fez uma pesquisa, né? De quantos por vaga, quantas vagas tinha, quanto era o cadastro de reserva, quantos inscritos tinham, né? E as notas de corte, de ampla concorrência, cota para negros, indígenas, pardos, etc., né? E PCD, né? Que é com pessoas com deficiência, né? Aí é o Mundo da Mecânica Concursos. Esse cara, inclusive, parece que ele passou num dos últimos concursos da Petrobras aí, porque ele fez umas lives assim da mudança que ele fez indo para o Rio de Janeiro para fazer o curso de formação, né? Isso, exatamente. Esse camarada aí mesmo, né? Pareceu bem interessante o canal do cara, assim, porque ele tem 900 e tantos vídeos, tem não sei quantos milhares né, de pessoas inscritas e tal. Talvez seja até interessante acompanhar esse camarada também, que ele deve dar umas dicas, ele resolve umas questões e tal. Resolução de questões tipo assim, eu não tô tendo tempo de fazer, né? Na época, quando eu oferecia os cursos, aí tinha professores que faziam isso, né? Eu não tô podendo fazer isso, porque eu não tô cobrando nada, então não tô podendo investir nisso, né? Mas, tipo assim, mas eu tô podendo fazer o que eu posso entregar de graça, né? Então, opa, Rodrigues, tá aí. Tá, beleza. Tipo assim, a divulgação foi meio precária, né? Porque. Deixa eu contar a história, então, deixa eu contar um pouquinho dessa minha história aí com esse negócio aí. Né, que é o seguinte: eu trabalho na Petrobras há 22 anos, como eu já falei, né? Eu dei aula uma época, durante 9 anos, na UVV, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, onde eu moro. Né? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? Sou formado em engenharia mecânica, estudei na Federal do Rio Grande do Sul. Né? E eu me formei em 98, em 2000 fiz o concurso da Petrobras, né? Passei e entrei em 2001. Né? Fui chamado em 2001, fevereiro de 2001. Né? Dei aula aqui um tempo e tal. Os alunos, eu dava aula para engenharia de petróleo, os alunos estavam não encontravam cursos e tal. Não, então vou pegar o conteúdo, vou montar um curso. A gente aprovou na primeira turma que a gente fez, a gente aprovou 4 alunos. Aí eu vi que funcionou o negócio, pô, legal, né? Na verdade, eu não tinha certeza de a gente aprovar algum aluno, porque eu não sabia se ia dar certo, não sabia se eu ia conseguir fazer um negócio de qualidade e tal, mas parece que consegui, porque 4 alunos passaram, beleza. Aí a gente continuou fazendo outras turmas, a gente foi aprendendo também. Eu comecei a mostrar o que eu tinha feito, o que eu aprendi, o que eu acho que eu fiz de certo quando eu passei nos concursos, né? Enfim, só que esse negócio é um negócio que dá muito trabalho. Quando saiu o edital, é uma correria, uma encheção de saco, é uma trabalheira, né? Aí tu corre atrás de professor, atrás de aluno e tal, não sei o quê. E daí que. E é sempre correria, é sempre assim. Tem 6 semanas até entre o edital e a prova. Esse foi exceção, porque teve mais tempo entre o edital e a prova, né? O que é bom para quem está estudando, né? Excelente, né? E até para quem está organizando o curso, né? Só que, tipo assim, eu tava sem perna agora né? E eu, sabe uma coisa, já que eu não vou abrir turma agora, né? Eu vou fazer um negócio que eu já queria ter feito antes, que era fazer um canal do YouTube para dar dica de graça, entendeu? E se eu tivesse esse canal cobrando dos alunos que fazem as aulas comigo, eu estaria dando de graça, tipo assim, eu estaria cobrando dos meus alunos e entregando o ouro pro resto da torcida do Flamengo, entendeu? Tipo assim, aí seria meio que. Eu não gostaria de ser aluno de um curso que
que me cobra e não cobra nada para dar a mesma informação, né? Claro que no curso a gente oferece o conteúdo completo, né? A gente oferece o conteúdo completo. Então as dicas, estratégias e tudo o resto que é o que eu fazia no curso, porque eu dava aula no curso só de estratégias, dicas e motivação, tá? Por quê? Porque para aula de física, matemática, química, mecânica dos fluidos, termodinâmica, transferência de calor e outras disciplinas que caíam nos cargos para os quais a gente oferecia curso, né, eu tinha professores que eram muito melhores que eu, que sabiam muito mais desses conteúdos do que eu, né? Então, eu não ia me aventurar né, eu selecionei bem os professores, tá, os melhores professores, e a gente foi também, com o tempo, selecionando, né, para que ficando com os melhores e aqueles que se atrapalhavam ou que não conseguiam entregar o que a gente queria, a gente ia trocando até formar um time bom. Só que isso aí tem um custo alto, dependia de ter muito aluno e tal. Era em época de concurso, minha vida social ia para o espaço, porque eu não parava mais em casa, porque era da Petrobras para o curso, do curso para casa, para dormir, para de manhã seguinte. Né? Então, tipo assim, isso aí que eu não me animei a fazer agora. Então, quer saber uma coisa? Agora eu posso fazer um canal da dica de graça, entendeu? O objetivo não é ganhar dinheiro com isso, porque para ganhar dinheiro com o YouTube tem que ter muito seguidor e tem que ter tempo para dedicar. Eu não tenho nenhuma coisa nem outra, né? Não tenho tempo para dedicar, né? E para ter esse tanto de seguidor para começar a ganhar dinheiro, eu tenho que me dedicar um tempo que eu não tenho e não tenho nem pretendo, entendeu? Porque na verdade não é, claro, se o negócio crescer, né, organicamente e tal, que bom, né? Que é mais ou menos a ideia, né? Tipo assim, que a coisa vai crescendo devagarinho. Inclusive, até me surpreendi, porque quando eu comecei a botar esses vídeos aí, eu não divulguei. Na verdade, algumas pessoas me ligaram, por quê? Porque, concurso Petrobras, entra lá na internet com curso em Vitória, o curso para Petrobras e tal, aí acha o meu site lá. Aí vê meu telefone e liga para mim. Aí eu falei, olha, vai abrir turma e tal. Não vou abrir turma, não vou, né? Mas eu vou botar dicas de graça, então, né, já que eu não estou oferecendo, e onde é que tem um curso? Não sei nenhum curso bom. Não sei nenhum curso bom para indicar. Não em Vitória. No Rio de Janeiro tem uma meia dúzia de cursos, né, que alguns são bons, eu não sei dizer exatamente qual é melhor e tal, mas procurar, tu consegue pesquisar, não tem muita dificuldade, né? Mas eu vou disponibilizar dicas e tal. E aí começou, tipo assim, 2, 3 pessoas que espalharam e tal. Eu postei uns 20 e poucos vídeos, né? E depois tive um problema lá, faleceu meu irmão e foi meio traumático e tal. Eu fiquei fora do ar um mês, né? E quando eu voltei, assim, quando eu lembrei que eu tinha feito esse negócio, que eu fui ver, tinha 1.500 visualizações, tinha 35 pessoas inscritas e tal. Eu falei, opa, né, o troço. E eu não fiz nada, eu não divulguei, não fiz porra nenhuma, entendeu? Eu só botei umas dicas lá da minha experiência, do porquê que eu acho que as coisas funcionam e tal, e falando bem transparente, entendeu? Tipo assim, não querendo enganar ninguém, não querendo dizer que quem ouvir essas dicas vai passar. Não é assim que funciona, né? As dicas ajudam as pessoas, né, a entender como é que funciona a dinâmica disso aí para aumentar a sua chance. É basicamente isso, né? Bom, mas voltando para essa tela aqui que eu estou projetando aqui, vocês estão visualizando a tela aí ou uma tela do Excel? Oi? Beleza. Então, aqui é o seguinte, né? Desse camarada que é o do Mundo Mecânica Concursos, né? Eu peguei essa planilha aqui, né? Tinha até um errinho aqui que ele até botei em vermelho aqui, para depois vou entrar em contato com o cara para corrigir lá, que ele botou 15 vagas e aqui 15. Aqui é sempre o cadastro de reserva 5 vezes aqui. E aqui ele tinha, acho que ele copiou e colou, digitou errado, enfim. Né? Mas aí, o que eu fiz aqui? O que eu fiz de diferente aqui? Né? Ele fez uma análise, aqui tem uma vaga, mais 5, né? O ponto, estão 745 inscritos, né? E a nota de corte foi essa, PPP foi essa, e não teve PCD aqui e tal. Eu fiz uma análise um pouquinho mais profunda, que é basicamente a seguinte, que é um passo antes, tá, pessoal? Isso aqui é um passo antes, né, para vocês terem, até para saber prever mais ou menos quantos candidatos vão ter para os cargos que vocês se matricularam ou se inscreveram, né, baseado na quantidade de vagas, tá? E aqui a quantidade de vagas eu considerei a de contratação imediata mais o cadastro de reserva. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá?
Tá, beleza. Bom, vamos lá. O que acontece, tá? Aí eu fiz alguns gráficos aqui para gente, para entender aqui a dinâmica da coisa, tá? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é o número de inscritos, né, que varia de 700 e pouco até 23 mil para cada cargo. Aqui tem técnico, caldeiraria, elétrica, instrumentação, mecânica, operação e inspeção, tá? São menos cargos, isso aqui é uma prova de 2017, né, que tinha ao todo aqui, tinha 804 vagas para esses cargos, pelo menos, de nível técnico, né? Com quantos inscritos? 56 mil inscritos, né? As notas de corte, olha as notas aqui, entre 26 e 31, né? PPP entre 22 e 28, né? Ou seja, um pouco abaixo, né? A nota de corte. Né? Aí já teve aluno meu, por exemplo, perguntou: eu não sou a favor de cota, ou sou a favor, não interessa, né? Eu não sei se eu faço pelas cotas ou não. Eu falei: olha, vocês têm que dançar conforme a música, né? Se tu tem direito à cota, faz por cota. Porque, tipo assim, mas sabe-se lá, por exemplo, se pela cota pode ser mais difícil, por exemplo. Na verdade, se tu passar na ampla concorrência, né, mesmo sendo cotista, tu vai queimar uma vaga da ampla concorrência. Então não tem problema se tu for se inscrever por cota, né? E isso aí não vai te prejudicar, vamos dizer assim. Basicamente é isso. Mesma coisa do PCD. Se o cara fizer uma nota melhor do que o corte da ampla concorrência, provavelmente ele não vai consumir a vaga de PCD, ele vai entrar como ampla concorrência, né? E aqui o número de aqui os candidatos por vaga em função aqui eu estou contando com o cadastro reserva. Tá? Olha que interessante esse gráfico aqui. Aqui está meio confuso, mas eu vou mostrar outro. Deixa eu mostrar esse slide aqui, que é. Deixa eu primeiro. Cadê? Deixa eu ver se consigo. Eita, cadê? Desculpem aí, pessoal. Tá precário o negócio aqui hoje, porque eu quis fazer no YouTube lá, né? Aí no YouTube eu não descobri como compartilhar minha tela, então eu tive que vou ir para o Meeting, né? Basicamente isso aqui, ó. Eu peguei aqui, por exemplo, olha o número de candidatos para cada. Aqui, cada ponto desse aqui é um cargo, tá? Por exemplo, um número com menos vagas, desculpa, com menos vagas, o número de vagas é aqui, tá? Então, aquele lá que tinha 6 vagas, tinha, sei lá, 700 pessoas concorrendo. Esse aqui que tinha 30 vagas, tinha quase 5 mil pessoas concorrendo. Esse aqui que tinha não sei quantas vagas, também mais ou menos 3 mil e poucas pessoas concorrendo. Aqui, esse que tinha quase 100 vagas, tinha 10 mil pessoas concorrendo, e assim vai. Percebam, por exemplo, que se a gente aproximar esses pontos aqui, esses pontos em azul aqui, e esse cara aqui, né, numa reta, ele tem essa reta aqui que tem um ajuste aqui de 85%. Eu posso aproximar de uma curva logarítmica que parece mais fidedigna aqui, né? Por quê? Porque perceba que esse cara aqui está bem alinhado, aqui parece linear aqui, esses caras aqui. Né? E esse cara aqui já perde um pouco a linearidade, né? Bom, aí eu fiz meio que uma aproximação aqui. Isso aqui está mais parecido com uma reta, né? E aqui, de repente, entre esse ponto e esse ponto, tem uma outra reta aqui que talvez seja uma coisa mais fácil de. O que eu quero dizer com isso aqui? Quer dizer o seguinte: isso aqui é para tentar ajudar, isso aqui para um próximo. Isso aqui é para próximo concurso, tá? Sabe se lá, vai ver, vamos dizer assim, vai ter esse agora da Transpetro, por exemplo. Então, beleza. Então, de repente, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar o seguinte: esse cara aqui é um ponto fora da curva, porque ele só tinha 6 vagas, é 1 mais 5. Né? Então é uma coisa que tudo pode acontecer aqui. Se tiver 200 pessoas que se matriculam aqui, se inscrevem para esse cargo, aqui o troço explode, a concorrência explode em termos de candidato por vaga, porque é muito pouca vaga. Ou às vezes o pessoal se assusta, né, que é muito pouca vaga, e às vezes meia dúzia só se inscrevem para aquele cargo. Então é meio que uma incógnita, é uma aposta, entendeu? Né, quem joga num cargo com muito pouca vaga, ele está meio que apostando, tipo assim, será que isso aqui vai assustar as pessoas e todo mundo vai fugir disso aqui? Será que vai acabar sendo mais fácil? Não sei. Isso aqui é muito... É aquela história, né? Tu pode... Opa, vamos ver quem chegou. Diego Cunha, vamos lá. Opa, fala, Diego, beleza?
Eu tô fazendo uma análise aqui, eu não. Tá meio improvisado hoje o negócio, né? Porque eu tentei fazer até deixa eu voltar lá no. Ver se tem alguém lá na outra sala. Cadê? Que ainda tá. O que é isso? Pois é. Então, deixa eu só ver. Ah, oi, só um pouquinho. Ah, hoje o negócio está improvisado. Estou sozinho com a minha filha em casa, tem gato, cachorro, o negócio tá difícil hoje, tá? Tinha 3 pessoas aqui que estavam logadas. Eu tô. Vamos ver se. Tem uma que ainda está logada aqui no YouTube. Eu vou passar aqui o endereço aqui para no Meeting, que a gente está fazendo pelo Meeting, tá? Então, por favor, quem estiver logado aqui no YouTube, por gentileza, pode passar para o Meeting lá que a gente vai fazendo uma. Ah, beleza. Tá nos dois? Não, tá beleza. Cuidado para não ter microfonia, né? De repente, né? Tá com duas. Isso aqui é um prato cheio para dar problema, né? Mas vamos lá. O que eu estava mostrando aqui? Estava mostrando isso aqui. Tipo assim, eu fiz uma análise, tipo assim, eu tentei botar num gráfico. Nem o mouse está me ajudando. Acho que é essa. Cadê? Tá. Bom. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqui para ter uma noção da qual é a relação de número de inscritos em relação ao número de vagas. Tá? Então, é de se esperar que quanto mais vagas tem, mais pessoas inscritas. Só que, tipo assim, a gente percebe que até um certo número de vagas, até 100 e poucas vagas, ela é linear, praticamente linear, e daqui a pouco tem tanta vaga que às vezes não tem tanto profissional no mercado para concorrer para aquele número de vagas. Então, a concorrência para situações onde tem muita vaga, ela acaba sendo menor a concorrência. Tá? Então, se tu pegar, por exemplo, esse número de candidatos dividido por esse número de vagas aqui, 400 e tantas vagas, tu vai ver que a concorrência é menor. Então, em teoria, é mais fácil de passar. Aí tem os outros gráficos que eu tirei disso aí, que é o seguinte, né? Claro, eu fiz uma aproximação linear, primeiro essa linha azul, né? Deixa eu aumentar aqui. Né? Eu fiz essa aproximação linear, que é essa linha azul aqui. Depois eu fiz uma aproximação logarítmica, que ela tende a ser mais ajustada, só que aí para um valor grande aqui de vagas, aqui ela foge mais né, do número que ela erra, o erro é maior, né, e na verdade deve ser uma coisa mista aqui e tal, né? Bom, aí outra coisa que eu vi é o seguinte, né? Tá, mas eu quero saber, beleza, eu vi aqui quantos por vaga, quantos candidatos tem em função do número de vagas. Mas se eu pegar quantos candidatos por vaga em função do número de vagas, aqui tu vê bem essa história aqui, de que ele é linear no começo aqui, ou seja, quanto maior o número de vagas, maior o número proporcionalmente maior o número de candidatos, e daqui a pouco tu tem uma inflexão aqui, diminui, exatamente o que aparece aqui, ó. Então tá quase constante aqui, ou seja, se eu pegar esses quatro aqui, esse aqui é um ponto fora da curva também, que é um cargo específico lá que acho que, se não me engano, é de inspeção, sei lá por que teve muito pouco concorrente. Mas, tipo assim, aqui costuma ser a concorrência é muito parecida. E esse que tem mais vagas, a concorrência é menor. Né? Eu fiz a mesma coisa. Aqui é só eu tirei esse ponto fora da curva aqui para ver o quanto ele afeta. Né? Enfim, aqui é só uma análise um pouco mais. Tirando os outliers. Né? Bom. E eu fiz uma outra coisa que é o seguinte: e a nota de corte em função da concorrência? Olha que interessante. A nota de corte aqui é para ampla concorrência, aqui é PPP e aqui é PCD. Tá? Ou seja, as cotas para negros e pessoas pretas e pardas, se não me engano, é PPP, e aqui é para pessoas com deficiência. Né?
a nota de corte é um pouco mais baixa, não é muito mais baixa, mas é um pouco mais baixa, né? E tu vê, por exemplo, aqui não depende, isso aqui tipo assim, claro, aqui tá aqui, né? Mas isso aqui cada ponto desse aqui é um cargo, né? Tu vê que não muda a nota de corte em função da concorrência, ou seja, pode ser 50 por vaga, que é os cargos que têm menos pessoas por vaga é de operação, que tem mais vagas e tem mais gente concorrendo, acaba sendo menos concorrido, né? Esse de inspeção que tem relativamente bastante vagas, são 72 vagas e não tem tanta gente concorrendo, né? A concorrência também ficou baixa, mas a nota de corte meio que não faz muita diferença, né? Se em função da concorrência, ou seja, pode ser 50 por vaga ou 140 por vaga, 130 por vaga, 120 poucos por vaga, 125 por vaga. Aqui, ó, claro, aqui é um pouquinho pior do que aqui, né? Mas, tipo assim, na média é a mesma coisa. Aí diz assim, mas esse ponto de corte foi mais alto desse cargo aqui especificamente. Sim, mas aqui tu não dá para dizer se ele foi mais alto porque está mais concorrido ou se foi mais alto porque a prova foi mais fácil e toda a média foi mais alta. Tá? Depois eu vou dizer por que eu estou focando tanto, né, nessa parte da nota de corte, porque ela é uma coisa que é para motivar vocês, tá? É vocês enxergarem um horizonte, mirar nesse horizonte e tentar estudar para chegar nessa nota de corte. E depois fazer de tudo para conseguir, tipo assim, não basta estudar. Tem que ir para a prova tranquilo, tem que ter tem uma série de fatores que tem que se alinhar para vocês conseguirem atingir aquela nota, lá, além de estudar, tem que ter tranquilidade, tem que estar bem alimentado, tem que estar bem descansado, tem que estar confiante, tem que estar tranquilo, tem que ter uma série de fatores, né, que eu vou falar um pouquinho também, né? Aqui, aí tu percebe, então, que a nota de corte, então, para cada uma das categorias, né, que é ampla concorrência, PPP e PCD, a PCD que aumentou um pouquinho a nota de corte com a concorrência, mas PCD também não é muito parâmetro, porque, tipo assim, são muito poucas vagas e tem poucas pessoas concorrendo, então, vamos dizer assim, é uma coisa que vai ter uma variabilidade maior. Mas olha que interessante, quando a gente pega a nota de corte pelo número de inscritos e a nota de corte pelo número de vagas. Tu vê que quanto maior o número de inscritos, né, isso aqui vira uma reta descendente, né? Aí, pô, mas como assim, né? Justamente claro, eu estou pegando um ponto extremo aqui, porque esse ponto daqui, como ele é mais baixo, ele acaba puxando para baixo essa reta, né? Mas isso aqui está meio que relacionado com a questão da concorrência menor, né, para cargos que tem muito mais gente, tipo assim, tem essa concorrência menor de 50 por vaga em relação às outras, né, é que tu tem uma multidão que vai fazer para esse cargo aqui, só que ela não é proporcional que nem esses que tem menos vaga aqui, que se fosse seguir essa tendência, teria muito mais gente, né, matriculada para esse aqui. Então ele demonstra, por exemplo, né, que a tendência, né, é reduzir a nota de corte em função não do número de. Mas tem mais gente inscrita, então como é que baixa essa nota? Não, é que normalmente tem mais gente inscrita, mas também tu tem mais vaga para esses cargos com mais gente inscrita, né? Então nisso aí ele é desproporcionalmente menos concorrido e acaba afetando um pouquinho, né, esse ponto de corte, tá? Tá, e daí? E daí é o seguinte, né? Né? Deixa eu voltar aqui. Isso, então, como eu estava falando aqui no começo, eu acho que o Diego, né, que entrou agora por último. Diego entrou agora por último. Não sei se tu pegou desde o começo, Diego. Eu estava falando aqui que eu peguei lá de um site que é o. Sempre esqueço o nome. É o Mundo da Mecânica Concursos, né? Que é um cara até que passou agora recentemente e ele mostrou essa tabela aqui, ele não fez ele mostrou que aumenta a concorrência e tal, mas ele não chegou a mostrar isso aqui, não chegou a graficar para tirar alguma conclusão mais interessante daqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa média aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, foi 28. Isso aqui é 28 sobre... Cadê? 28 sobre 40. Essas 31 é sobre 40. Era 40 pontos, né? Que o cidadão concorria. Mas essa prova que era uma prova
da Cesgran Hill, se não me engano. Né? Então, tipo assim, tu não pode comparar uma prova da Cesgran Hill, em que não tem aquele critério de uma errada, uma certa e tal, com uma prova do CESP, do Sebrasp, né, que tem esse critério. Por quê? Porque aí é certo que as médias vão ser mais baixas. Por quê? Porque aqui, por exemplo, o cara que fez aqui na Cesgran Hill fez 31, ele errou 9. Né? Se ele fizesse isso na prova da Sebrasp, ele ia tirar 31 menos 9, ele ia tirar 22. Né? Ele ia tirar 22 nessa prova. Né? Mas ele ia ter a prerrogativa, né, de não chutar e de deixar aquelas 9 que ele errou em branco. O problema é que a gente não sabe quais questões que a gente vai errar. Inclusive, tem algumas que a gente conta que está certo e erra, entendeu? Então às vezes, algumas que ele errou, ele não ia errar e não ia descontar, só que algumas que ele acertou, né, que ele só acertou porque ele chutou, ele também não ia tentar. Né? Ele ia deixar muito mais questões em branco aqui. Então ele não ia chegar a fazer essas 31 questões. Né? Então, tipo assim, então é uma questão estatística. Se tu faz a prova nesse modelo, tu sempre vai. Tu tá. Claro, se for um cara sortudo, até pode acontecer. Né? Tipo assim, beleza, todos que eu fiz eu acertei, eu não chutei. Nenhuma que eu chutei eu errei, ou só chutei com mais certeza e tal. Não, que bom, se tu tem teve essa percepção e tal, excelente. Né? Mas tu não pode se basear nisso aí. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero pegar agora, quando sair, né, o que eu pretendo fazer? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Qual é essa nota de corte esperada com base, tendo em vista que isso aqui meio que obedece uma lei bem definida, né? Eu ainda não comparei quantas vagas, os 14 cargos que tem nesse concurso, quantas vagas tem eles, para que a gente eventualmente consiga fazer uma estimativa de quantos inscritos vão ter. Esses inscritos não devem fugir muito dessa, tipo assim, cargos que tem menos vaga, provavelmente vai seguir uma linha, cargos que tem mais vaga, vai ter uma outra tendência, né? E com base nisso aqui, a gente tentar chegar numa tabela de ponto de corte. Aí, claro, vai estar descalibrada, porque isso aqui são valores para Cesgran Hill. De repente, tem que botar um fator 0,8, por exemplo. Então 31 ia virar 24. 29 ia virar 23, sei lá, 20, né? E, bom, então a ideia é mais ou menos essa, tá? Isso aí eu pretendo fazer, né? E por que eu quero mostrar isso? Primeira coisa, eu fiz uma lista aqui. Vou pegar minha colinha aqui. Eu fiz uma lista das coisas que o cara tem que ter para passar numa prova, tá? Não nessa ordem, tá, pessoal? Mas, primeiro, motivação. Tá? A motivação é o seguinte: motivação para estudar, motivação para fazer a prova até o final. Quando eu fiz a prova, acho que eu cheguei a falar sobre isso, né, nos vídeos, né? Quando eu fiz a prova, eu fui o último. Todas as provas eu já fiz 3 ou 4 vestibulares. Eu só não passei num vestibular que eu fiz, que foi do ITA. Né? Os outros vestibulares que eu fiz, eu passei em todos. Né? Eu sempre fui dos últimos a sair. Tem vários concursos que eu já fiz, concurso para banco, concurso para Petrobras, concurso para outras coisas, né, todos eu passei. Né? Não porque eu tenha estudado muito, não porque eu seja muito inteligente, mas porque eu fui teimoso. Assim, até talvez pelo motivo errado, tipo assim, não, é aquela história, uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas de motivação e estratégia e tal, eu falo o seguinte: olha, mesmo um jogo amistoso, eu gosto de ganhar. Né? É um jogo de campeonato, eu quero ganhar. Agora, mesmo um jogo amistoso, eu jogo para ganhar. Então, por exemplo, tem concurso que eu passei e eu não assumi, porque eu fiz, será que eu vou querer? Será que eu não vou querer e tal? Se eu passar, eu escolho. E eu fiz a prova para passar. Mas se não passasse, não tem problema. Mas isso aí foi uma coisa que talvez tenha me ajudado, porque eu fui tranquilo para as provas e eu consegui fazer o que eu sabia. Esse é o principal ponto. Tu tem que fazer o que sabe. Porque tem muita gente que sabe muito mais do que o suficiente para passar e não consegue. Eu conheço muita gente, tem muito ex-aluno meu, né, que não consegue passar. E é aluno que podia dar aula. Ele sabe mais que os meus professores, por exemplo. Ele criticava os professores, eu sei mais que o professor e tal, e o cara faz a prova e não passa. Por quê? Porque ele não sabe fazer prova, ele não tem a perspicácia necessária para fazer uma prova. E às vezes
às vezes a própria capacidade intelectual do cara e cognitiva e tal impede ele de fazer, ou cria dificuldades que se ele não fosse tão inteligente ou tão preparado de alguma forma, ele não ia ter. Então, claro, então não estou dizendo que então quanto mais burro, pior. Não. Na verdade, o cara tem que ser inteligente, tem que ter estratégia. E não pode cair nas armadilhas. Né? Então, a primeira coisa é motivação. Para quê? Para estudar, porque né, se o cara não tiver, por exemplo. Aí eu vou dizer, em relação ao estudo, a parte mais técnica, tem três fatores né, que são os principais. É o estudo, a inteligência e o background. Tá? O que eu quero dizer com isso? Né? Por exemplo, às vezes o cara é muito inteligente, né? E ele aprende facilmente, não precisa estudar tanto. E se ele souber fazer se ele souber fazer na hora da prova o que ele sabe fazer, né? Tipo assim, se ele conseguir mostrar na prova o que ele sabe, esse cara, pela inteligência dele, ele passa, tá? Às vezes, por exemplo, eu acho que é o meu caso. Eu não sou tão inteligente, eu conheço muita gente mais inteligente que eu que não passou na prova, na mesma prova que eu fiz, porque tinha colegas meus que fizeram a prova, que eu conhecia eles e tal, né? E eles não. Mais alguém aqui tem. Deixa eu aceitar aqui. Permitir. Okay. Tá? Então, o que acontece? O Anderson está entrando agora, deixa eu só situar, né? Eu pretendo ir um pouco mais para frente aí por causa dos contratempos hoje. Depois eu quero aprender ainda a fazer essa live do jeito certo, tá, pessoal? Porque eu fiz meio improvisado aqui, me atrapalhei bem aqui. Eu tive que mudar do deixa eu ver uma coisa. Eu tô dos forçado. Bom, o que acontece, né? Eu estou falando aqui sobre as coisas que a gente precisa para ser aprovado. Tá? É uma aula mais motivacional, uma apresentação mais motivacional, por quê? Deixa eu voltar aqui. Né? Por quê? Porque eu quero mostrar que qualquer um, desde que tipo assim, consiga seguir um caminho, ele tem condições de passar. Essa é a principal lição, talvez, dessa. Né? Eu sei por experiência própria, eu sei por alunos que eu tive. Teve alunos brilhantes que não conseguiam passar, alunos muito bons que passaram, alunos não tão bons, mas que também conseguiram passar e bem, né? Então, tipo assim, a gente vê de tudo, né? E eu procurei mostrar o que eu fiz para passar e tal, enfim. Então aí eu estou falando das variáveis, né? Então, as técnicas que são a parte de estudo, inteligência e background. Por exemplo, eu não sou tão inteligente, mas eu fiz um bom curso, uma boa graduação, um bom curso técnico, por exemplo, estudei, tenho as minhas limitações cognitivas, mas eu me esforcei e tal. Né? Então, eu tenho um bom conhecimento que, com pouco esforço de estudo, eu consigo relembrar aquilo. Ou se eu sou muito inteligente, mesmo não tendo tido uma boa formação, porque eu estudei uma escola mais ou menos. Né? Então, tipo assim, às vezes uma coisa meio que compensa a outra. Eu tenho um background, não sou tão inteligente, ou eu sou inteligente, apesar de não ter tido um bom background, né? Mas eu tenho um estudo que me ajuda nesses dois aspectos. Por exemplo, não sou dos mais inteligentes, mas isso aí não é o principal. Que nem eu já falei, tem gente muito inteligente que não consegue passar porque cai em armadilhas, né? Porque não sabe, não tem inteligência emocional para fazer uma prova. Às vezes fica agarrado numa questão, ele começa a fazer e gasta 15 minutos numa questão, porque ele tem que fazer um cálculo lá e ele não lembra como é que faz, ou ele tenta deduzir aquilo e gasta tempo naquilo e joga a prova dele fora. Ou seja, ele gasta às vezes 15 minutos para fazer uma questão que tem que gastar 2 minutos. Né? Então, se tu gastou 15 minutos, é o tempo que tu poderia fazer 7 questões. Então, e isso aí vai faltar tempo no final. Né? Então, basicamente, né? Então, o que a gente recomenda é o seguinte, que todo mundo estude, mas eu sou inteligente, tenho um background bom. Ótimo, excelente, mas estuda, né? Para pegar tudo o resto. O que é tudo o resto? É a parte, por exemplo, da motivação. Por exemplo, a motivação é o seguinte, para estudar, tu precisa de motivação. Para ir lá na prova e fazer a prova e ficar até o final, tu também precisa de motivação. Né? Por quê? Porque senão o cara... Eu costumo perguntar para os alunos, assim, tem aluno assim, que saía da prova e quando tem os cursos, tá, eu acompanho os alunos aqui de Vitória, das aulas presenciais, né, todo mundo vai fazer a prova aqui em Vitória,
né, normalmente eu ia lá para desejar boa sorte, dar um tapinha nas costas dos alunos, né, e tal, e na saída ver como é que foram e tal. Aí tem aluno que sai com 1h30, 2 horas de prova, assim. Eu falei, pô, mas como assim? Tu estudou, tu deveria ficar até o final. Porque quando o cara estuda, falta tempo. Quando o cara não estuda, sobra tempo. Parece contraditório, mas é exatamente isso. O cara que não estuda, ele primeiro, isso aqui eu não sei, nem faço ideia. Então o cara já chuta, ele não tem paciência, né? E o cara que estudou, ele, putz, eu não lembro disso aqui. Eu não vou chutar, porque senão eu posso jogar essa questão fora. Ele pula para a próxima, até porque estudando e vendo dicas e tal, ele aprende que ele não pode chutar de cara. Ele tem que deixar. O chute é a última coisa que tu vai fazer. Né? Tu vai primeiro fazer as mais fáceis. Essa aqui bateu o olho, tá? Achou que ela é difícil, pula. Tu nem perde tempo com aquela questão, nem lê. Né? Acho que eu no conteúdo, isso aqui é trigonometria. Pá, trigonometria não consigo entender trigonometria. Mas eu já vi lá que tem seno, cosseno lá, eu já sei que é trigonometria. Então eu não gasto os 2 segundos para ver que aquela questão lá vai me dar trabalho. Então eu já pulo ela. Né? Eu estou citando trigonometria, mas pode ser logaritmo, pode ser a parte de metalurgia, pode ser a parte de, sei lá, de legislação SPTO, enfim, né? Pode ser qualquer coisa, tá? Né? Então acontece. Então a motivação ela é importante para que vocês queiram passar, né? Queiram estudar, sabendo, tipo assim, não, peraí, se eu não estou motivado, eu não vou ter tanta vontade de estudar, eu vou acabar não estudando, e não estudando, eu não aprimoro uma parte que é importante. E na hora de fazer a prova, não tendo motivação, né? Às vezes a minha confiança também, e outro fator é confiança. Não adianta eu estar motivado, mas não ter confiança. Tipo assim, eu gostaria de passar. Até me esforcei para estudar, mas eu acho que eu não passo. Aí se o cara pensa assim, por exemplo, ele vai cansar mais rápido, porque ele apesar de estar motivado, né, ele acha que não vai passar, então a falta de confiança faz com que ele economize, né, tipo assim, faça em menos tempo, chute mais rápido e tal, e acabe errando e às vezes jogando fora a prova dele. Tá? A questão da tranquilidade é muito importante. Né? Quando tu está confiante e motivado, a tranquilidade ela vem meio que automático. Então, mas, por exemplo, o que além da motivação e da confiança, por que eu botei tranquilidade separado de motivação e confiança? Porque, por exemplo, quando eu fiz a prova da Petrobras, eu fiz bem tranquilo, porque eu estava trabalhando na época na GM, lá no Rio Grande do Sul, né? E eu estava bem empregado, eu até estava em dúvida que se eu passasse na Petrobras, se eu ia assumir, se eu ia de fato, né, mudar de emprego, né? Então eu fui bem tranquilo, porque olha, se eu passar, ótimo, se eu não, tipo assim, é aquele negócio de jogar o amistoso, eu gosto de ganhar até amistoso, né? Ó, se eu passar, eu não sei se eu vou entrar, não sei se eu quero entrar, não sei se eu vou querer entrar, se eu vou querer mudar, mas eu vou querer fazer o melhor possível, né? Por quê? Por um desejo pessoal, por autoestima, sei lá, por que motivo, por toque, sei lá, por qualquer coisa, né? Mas, tipo assim, mas eu tava tranquilo, porque, tipo assim, né? Então, eu tava motivado, né, de ver o resultado, assim, né, de ver quantos pontos eu faria naquela prova, né? Confiante, né? Eu vou dizer que eu acho até que eu nem tava tão confiante, porque eu não, né? Mas eu tava muito tranquilo, né? E às vezes quando o cara não tá confiante, mas tá pressionado, né? Então, não estando confiante, deixa o cara nervoso. Isso aí prejudica. Então é tudo uma equação, são variáveis de uma equação. E às vezes a gente tem que compensar, tipo assim, mas eu tô nervoso, né? Então eu tenho que atuar noutra área, né? O meu curso de formação, minha formação, né, não foi muito boa, eu tenho que, se eu não for um cara extremamente inteligente, eu tenho que me matar estudando, eu tenho que estudar mais, eventualmente, para compensar né? Então, ao redor disso tudo aí tem estratégia, tá? A estratégia, né, ela é fundamental. Eu diria que qualquer estratégia é melhor do que nenhuma, tá? Porque tem gente, por exemplo, eu vou fazer a prova de trás para frente, eu vou fazer a prova, sei lá, as pares depois as ímpares, eu vou fazer a prova, não sei, qualquer coisa é melhor do que chegar lá e fazer de qualquer jeito, tá? Porque, claro, quando tu vai tentar fazer né, tu vai ter uma lógica para aquilo. Né? Claro, essa do par e ímpar pode não fazer muito sentido, entendeu? Né? Mas se tu te sente mais confiante, mais tranquilo fazendo assim, então faça que pelo menos vai te deixar tranquilo isso aí, né? Seja por uma mania que tu tem, pode te ajudar, excelente, tá valendo, né? Isso aí faz parte da prova, né? Então, tem outras coisas que eu anotei. Às vezes, por exemplo, o cara é inteligente, o cara tem um background bom, o cara tá estudando bastante, mas ele não tem uma coisa que é a perspicácia, tá?
é a perspicácia, ou seja, né, o cara vê a prova, por exemplo, e ele não saca rápido, ou ele tenta fazer a prova do jeito mais difícil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma prova que eu fiz, né, que tinha uma questão de cálculo, né, uma questão de integração, que o jeito de resolver aquela integral era por partes, né, ou, de repente, e foi a forma como eu não lembrava como resolver aquela integral. Então, como é que eu fiz? Eu peguei, olha, eu lembrei do conceito de integral, que é a área sobre uma curva, né? Aquela curva era integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, blá, 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 enfim. Aí eu peguei, se eu pegar aqui, y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Né? Isso aí é isso aí é uma equação tipo assim, eu equacionei ele em pouco tempo, eu percebi que aquilo era uma equação de um semicírculo. Então é a área do semicírculo. Pronto, matei a questão. Matei em 2 minutos essa questão. Eu tive 2 minutos para ter essa sacada. Tá? Um colega meu, que era contratado na Petrobras, que ele estava fazendo doutorado na época também e tal, ele que não conseguia passar e tal, ele foi aluno da nossa turma e tal, né? Ele pegou essa questão para fazer uma questão dessas, quando a gente tem uma prova de cálculo na faculdade, né? Essa questão ela demora meia hora para ser feita. Né? E na faculdade, o cara quer que tu resolva do jeito formal, do jeito analítico, lá, fazendo por partes, usando a metodologia que ele ensinou. Tu não pode fazer de forma intuitiva, de forma simplificada, de forma abreviada. Né? Senão parece chute, senão tu não seguiu, porque essa forma abreviada ela só serve para resolver alguns tipos muito específicos de funções que têm um formato muito conveniente. Né? Se eu pegar uma outra função qualquer, já não funciona essa técnica. Mas eles não vão botar isso aí numa prova de concurso. Por quê? Porque tu vai demorar meia hora para fazer uma questão que tu tem 2 minutos para fazer. E se eles botarem uma questão dessa, vocês têm que perceber, né? Tipo assim, não, isso aqui é uma pegadinha, não, isso aqui é impossível. Tomara que as pessoas que sabem fazer isso aqui gastem tempo para fazer essa questão, porque elas vão jogar a prova delas fora, porque elas vão gastar meia hora para fazer essa questão, e vão deixar de fazer 15, 20 questões que vão contar pontos para eles. E eu que sou mais limitado, que não sei fazer essa questão do jeito, né, daquele jeito, ou mesmo que eu saiba, eu me liguei na possível armadilha que aquilo pode estar me aplicando, né? E eu vou tentar, das duas uma, ou eu vou tentar resolver isso aqui do jeito mais fácil, porque eu sei que existe um jeito difícil e que demora tempo, né? E que consome tempo, e com certeza, mas como é que eu sei isso? Praticando, estudando, tu vai resolver um monte de exercício. Quando tu vê uma coisa assim, opa, isso aqui eu sei que é difícil. Isso aqui eu sei que demora tempo. Por quê? Porque eu já fiz alguma coisa assim, ou porque, tipo assim, isso aqui é bem diferente das coisas que eu estou estudando, né? E envolve um conhecimento mais aprofundado. Ou então, tipo assim, ou eu não sei, ou eu sei e sei que é complicado. Então eu já pulo, né? E é isso que muitas pessoas que são muito inteligentes caem nas armadilhas, né? Eu falei para vocês, eu acho, nos vídeos, eu passei na prova, e no dia que eu fui fazer a prova lá, da Petrobras, eu encontrei colegas meus que tinham notas melhores que as minhas, que eram mais inteligentes que eu, que estudavam mais do que eu, e eu passei, eles não passaram. Pô, o que eu fiz de errado? Na verdade, uma das coisas que eu falo bastante nas aulas que eu dou, e eu dou aula só de dicas, não dou aula de física, não dou aula de matemática, não dou, até dou, mas não é meu objetivo, porque eu conheço professores muito melhores que eu para dar essas disciplinas, né? E eles vão dar de forma melhor e tal. Nos cursos que eu aplico e tal, eu falo mais de motivação, estratégia e dicas. Por quê? E as coisas se complementam, tá? Só estratégia não resolve. Só dica de macete e dica para dar chute, não sei o que, também não resolve. Só estratégia, só estudar, acreditem, também não resolve. Né? Porque se tu vai estudar, tu vai te dedicar, tu vai te esforçar, tu vai fazer. Pô, tu merecia, tu te esforçou, gastou horas naquilo e tal. Só que se tu não se atentar para as possíveis armadilhas, tu vai. Não digo que tu vai cair, com certeza, porque algumas pessoas não caem, algumas pessoas sacam, vêm a armadilha e sacam ali, ou às vezes nem percebe a armadilha, mas simplesmente não cai. Pode ser sorte. Né? O cara tá de olhos fechados num campo minado e não pisa em nenhuma bomba. Né? Por quê? Porque ele teve sorte. Casualmente, ele não pisou em nenhuma. Né? Mas ela tá ali para ser pisada e para explodir, e a maioria das pessoas caem nessas armadilhas. Então, agora, a gente não espera,
né, que vocês contem com a sorte. Algumas pouquíssimas pessoas vão passar, né, por sorte mesmo. Eu acho que deve ser mais difícil passar numa prova dessas chutando, assim, vou chutar no escuro, assim. Se tu chutar no escuro, então joga na Mega Sena, por exemplo, porque aqui tu vai chutar, e se tu tiver sorte, uma probabilidade de passar na sorte menor do que jogar na Mega Sena, tu ainda vai ter que trabalhar o resto da vida até se aposentar. Enquanto que se ganhar na Mega Sena, não precisa nem trabalhar e já se aposenta. Né? Então, se tu quiser contar com a sorte, joga na Mega Sena, né? Por que eu digo isso? Porque algumas pouquíssimas pessoas até podem passar, mas não contem com isso, porque é tão difícil, se não mais, ou talvez um pouco menos, do que ganhar na Mega Sena. Então não contem só com a sorte. Não, então a sorte não ajuda? Claro que ajuda. Porque o cara, por exemplo, que estuda, né? É aquela história, não tem o goleiro, o bom goleiro, ele também conta com a sorte da bola ir nele, do cara tá bem posicionado, dele, né? O cara tem reflexo, mas ele tá bem posicionado. Ou até, tipo assim, o cara chutou, tem uma goleira gigante para o cara chutar, e ele chutou bem em cima do goleiro, por exemplo. Então, o bom goleiro, né, também precisa de sorte. Né? Só que se ele for ruim, se ele for, ele é bom para defender aquelas bolas que não precisam da sorte. E nas que vierem na mão dele, ele defende. Aqui é a mesma coisa. O cara estuda para não precisar da sorte. Em algumas, o cara vai usar a perspicácia dele para, tipo assim, não, isso aqui eu acho que é isso eu acho que é aquilo. Né? Essa aqui tende a ser assim o assado. Por quê? Porque eu estudei, porque eu pratiquei, porque eu exercitei, porque eu resolvi vários exercícios, porque eu troquei ideia com colegas, porque não sei e tal. E aí eu percebi, por exemplo, né, que as sutilezas das questões, né? Quando é que tem uma armadilha, quando é que tu, né? E justamente para que não caia nelas, né? E para principalmente para o seguinte, né? E aí é uma coisa que eu quero, tipo assim, que fique bem claro para vocês. Não adianta saber 90% da prova, tipo assim, aqui eu estava mostrando para vocês o ponto de corte, que não depende muito da concorrência, é praticamente uma reta. Deixa eu ver se tem alguém lá na outra sala, porque aí o pessoal está me ouvindo, mas não tá, pode não estar. Mariana, eita. A Mariana me conhece, ela tá aqui na sala. A Mariana, você está me ouvindo aí? Eu mudei para poder interagir com o pessoal, eu mudei para uma sala do meeting, tá? Deixa eu botar aqui. Aqui, o pessoal acesso depois que entra, né? Então, se tu clicar aqui, Mariana, tu vai entrar A Mariana me conhece pessoalmente aqui, foi minha madrinha de casamento, inclusive, e ela trabalhava com a minha esposa, né? E aí depois ela passou numa prova da Transpetra, né? E trabalha na Transpetro hoje, né? E então, ela era concursada do IEMA aqui, do Instituto Ambiental do Estado do Espírito Santo aqui, e hoje né? Eu vi que ela entrou aqui. É que eu divulguei no Facebook, tá? Ela disse que ia prestigiar, apesar de que ela não vai fazer concurso. Não sei se vai fazer concurso, mas se fizer, né, tá valendo as dicas, né? Mas o que eu estava falando é o seguinte, né? A gente tem que. É aquela história. Não, tipo assim, não adianta. Aqui eu tô mostrando aqui que o ponto de corte, né? Ele meio que independe disso de outros concursos, tá? Depois eu passo para vocês. Eu vou fazer uma apresentação e eu vou disponibilizar essa apresentação no formato de apresentação, não numa planilha do Excel aqui e tal, tá? Mas o que acontece, né? Para esse número de vagas aqui, tanto de vaga imediata quanto cadastro de reserva, né? Para o número de inscritos, né? Que dá essa média aqui de inscritos por cargo, né? E aqui os cortes para ampla concorrência, PPP e PCD. E aqui eu plotei, né? O ponto de corte em função da concorrência. E tu percebe, se tu aproximar uma linha de ajuste aqui, tu vê que, tipo assim, que ela meio que independe. Então, o ponto de corte ele depende talvez mais se a prova é fácil ou difícil, porque tem cargos que o conteúdo é mais simples, ou ela tem menos conteúdo para estudar, ou porque o próprio conhecimento daquele conteúdo é mais intuitivo, é mais fácil e tal, né? A Mariana, se ela não entrar aqui nessa sala, não vai ver a apresentação que eu estou mostrando aqui. Deixa eu ver se... Cadê? Estou perdido aqui.
vai ter prova do Transpetro, parece, né? Eu vi alguém falando que provavelmente vai ter, enfim. Né? Vitor, o Vitor tá aí também. Vitor, entra no meeting aqui, porque desculpem, pessoal, tá bem improvisado isso aqui, né? Opa, vamos lá, vamos aceitar aqui quem entrou. Ops. Mariana. Ei, Mariana, tudo bem? Ah, ficou mudo? Tá. Sim, pode ser. Pois é, né? Opa, permitir. Ah, tá. Pessoal, esse negócio aqui é bem amador, tá, pessoal? Vocês já perceberam, né? Desculpem aí, mas a intenção é boa, tá? E o conteúdo é bom, tá, pessoal? Isso aí eu posso garantir para vocês. Talvez a forma ainda não esteja das melhores, tá? Mas eu pretendo fazer uma coisa mais. E outra, essa foi a minha primeira tentativa de fazer uma live pelo YouTube, e eu descobri que é horrível, é péssimo. Eu não descobri como compartilhar minha tela, para ter noção. Né? Então, horrível, né? Bom, mas só para fazer deixa eu ver se tem mais alguém lá. Quantos tem aqui? Tem pouca gente porque eu divulguei ontem, aos 45 segundos do tempo, né? Eu ainda vou divulgar melhor, isso aqui foi uma experiência, tá, pessoal? Então, vocês estão sendo cobaias, tá? Mas é o seguinte, tá? Eu estava mostrando aqui que eu fiz isso aqui eu peguei, essa pesquisa que foi feita pelo cidadão que é do... Ah, eu sempre esqueço o nome, tenho que pegar minha cola aqui. É de uma outra página que é Mundo da Mecânica Concursos. É um cara que passou recentemente na Petrobras. Ele tem um canal no YouTube, bastante. Até eu recomendo, né, que vocês procurem esse. Porque ele dá um monte de dicas e tal, né? O canal dele, ele tem muito mais. Ele dedica muito mais tempo do que eu consigo dedicar, então talvez ele possa até ajudar. Né? E aqui, tipo assim, eu tô querendo ajudar as pessoas, né? Né? Tipo assim, tô aprendendo aqui também com vocês, né? Então não me importo de divulgar outros canais, porque não vejo eles como concorrentes, né? Mas eu peguei dele aqui esses dados, que quantas vagas, quantos inscritos, né? Quantos candidatos por vaga e o ponto de corte para cada categoria, de ampla concorrência, PPP e PCD. E aí eu vi, por exemplo, né, falar bem rápido, porque eu já tinha falado antes para o pessoal, mostrando aqui, talvez vocês não tenham visto o gráfico, né? É que até uma certa quantidade de vagas é praticamente linear, né? Ou seja, é proporcional. Quanto maior o número de vagas, maior o número de candidatos. Mas chega um ponto que tem tanta vaga que não tem tanta gente disposta ou disponível ou que se propõe a fazer o concurso, então a concorrência acaba ficando menos intensa para cargos que tem muita vaga. Então aquele medo assim, tipo assim, não vou fazer para esse aí, tem muita vaga que todo mundo vai procurar esse aí. Não é bem assim. Tá? Agora, isso aqui também não. Isso aqui aí mostra. Eu fiz outras estatísticas aqui que diz o seguinte: qual é. Aqui é concorrente. Aqui não é concorrente. Aqui é candidatos inscritos em função da número de vagas. Se eu pegar, dividir esse por esse, né, que é candidato por vaga, plotar pelo número de vagas, vocês percebem isso. Aqui, essa linearidade aqui, ela parece que como uma reta horizontal, ou seja, é praticamente a mesma, é proporcional, ou seja, se eu tenho 100 por vaga, se eu tenho 100 vagas, 100 vezes 100, 10 mil pessoas concorrendo, são 220 mil pessoas concorrendo, né? Então, tu vê que é uma linha reta, então vai, sei lá, 100 por vaga, por exemplo. E à medida que tem um ponto fora da curva aqui, ok, né? Mas, à medida que tem esse cargo que tem 400 e tantas vagas aqui, a concorrência é mais baixa, cai para metade praticamente, né? E aqui, por exemplo, a nota de corte em função da concorrência, aqui está a concorrência que foi entre aqui a concorrência entre 50 e 120 e poucos, né? 120, 124, né? Ou seja, de 50 a 120 e poucos, né? Independente da concorrência, claro, aqui o ponto de corte foi um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo e tal, mas na média, né? Ele segue tipo assim, tu não tem uma tendência a aumentar quando aumenta a concorrência na nota de corte. Tu percebe sim quando aumenta o número de vagas, o número de pessoas inscritas, que está relacionado também com o número de vagas, ou seja, quanto mais número de vagas, nesse caso aqui tu tem uma concorrência um pouco menor, né? Então ele acaba sendo até mais fácil de passar, né? O ponto de corte desses cargos que tem mais vagas,
apesar de ter mais gente concorrendo, ele é um pouquinho menor. Então, tu percebe que em todas, tanto na ampla concorrência, quanto no PPP, quanto no PCD, nos dois gráficos, tu percebe que realmente isso aqui funciona. E quando sair a concorrência que, por exemplo, desculpa, isso aqui é dado uma prova que teve em 2017, tá? Os dados de 2017. Mas quando sair, por exemplo, a gente sabe para os cargos que tem, que são 14 cargos, se não me engano, né, dessa prova agora. Quando sair o número de pessoas inscritas, a gente sabe o número de pessoas aqui, desculpa, o número de vagas, seja imediata ou cadastro reserva. Né? Quando sair o número de inscritos para cada cargo, a gente vai conseguir, de forma meio precária, mas calcular o ponto de corte dessa para aquele número de vagas, né, para aquele número de pessoas inscritas, para aquela concorrência. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma extrapolação aqui. Claro, então tu promete, tu jura por Deus que vai, então que o ponto de corte vai ser. Não tem como, isso aqui é uma estatística, isso aqui é uma conta que a gente faz dizendo assim, olha, isso aqui tem margem de erro, para mais ou para menos. Ela não vai ficar muito acima, mas também não vai ficar muito abaixo dessa linha. Tu vê que, por exemplo, esses pontos laranja, que não sei que cor é essa laranja, meio vermelho aqui, tu vê que eles não chegam na linha azul, e a linha azul aqui, ela meio que, ok, aqui ela mas ela não passa muito dessa linha cinza, ou seja, se tem uma tendência, né, ela segue a tendência, entendeu? Então, tipo assim, claro, eu vou estudar para fazer, por exemplo, de 40, aqui é 30, tá? É 30 sobre 40, né? Então dá uns 75% mais ou menos de média, né? Se eu estudar para fazer 32, por exemplo, meio que me garante que eu passo, entendeu? Né? 32 de 40. Pô, 32 de 40 é muito, principalmente nessa prova do Sebrasp. Sim, mas pode escrever que nessa prova do Sebrasp as médias não vão ser essas aqui, vão ser abaixo. Por quê? Porque aqui foi uma média, né, uma média de 31 sobre 40, quando esse cara errou 9. E quando ele errou 9, ele não teve desconto das 9 que ele errou. Claro, ele só errou essas 9, que às vezes ele chutou, e talvez se ele tivesse o lance da errada não acerta, provavelmente ele não ia chutar aquelas 9 que ele chutou e errou. Mas pode ser que alguma daquelas 9 ele tenha tido alguma convicção e alguma ele ia errar de qualquer jeito, né? E pode ter alguma aqui que ele acertou, que às vezes ele não ia chutar porque ele ia pensar, não tenho certeza, então não vou chutar. Então, percebam que é uma coisa muito, muito pessoal. E outra coisa, até certo ponto, vale a pena chutar mesmo nas provas do Sebrasp. E eu ainda vou falar sobre isso, tá? Então, o que acontece, né? Então, basicamente, o que eu pretendo fazer agora, assim que sair a relação candidato-vaga, ou o número de candidatos que seja para cada cargo, a gente vai conseguir fazer uma estatística baseada nos indicadores, né, e nos padrões que a gente consegue ver, né, nesses gráficos, né? Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda, né? Propaganda não, eu estou fazendo um curso de análise de dados na USP, né? É um MBA de análise de dados, que eu estou aprendendo justamente a fazer regressões com base nesse tipo de informação. Ou seja, estimar com uma determinada margem de erro, e também quantificável essa margem de erro, qual é o ponto de corte para essa condição aqui desse número de vagas, desses candidatos e tal, baseado num histórico, eu consigo, por exemplo, estimar esse ponto de corte. Né? Claro, vai ser uma coisa um pouquinho mais precária, porque eu estou me baseando, ou seja, o meu aprendizado, né, que envolve isso que eu estou estudando, envolve machine learning e tal, né, ele envolve um treinamento, vamos dizer assim, ou seja, eu usei dados, né, meio viciados para chegar nesses índices. Por quê? Né, principalmente nisso aqui, tá? Não nesses do gráfico aqui do número de candidatos em função da vaga, né, do número de vagas, e sim mais do ponto de corte. Por quê? Porque isso aqui era baseado numa prova que não tinha o lance do errado no certo. Então, a tendência é que essas notas sejam um pouco mais baixas. Eu só não sei dizer quanto ela vai ser mais baixa. Se vai ser 20% mais baixa, 30% mais baixa, 10% mais baixa, 5%. Enfim, eu diria que tem um range aí de 5% a 50%, né? Mas é aquela história, né? Vocês vão aí vai da sensibilidade de cada um de vocês. Claro, e depois dessa prova aí, a gente já vai ter até uma sensibilidade. Eu posso até, por exemplo, tentar achar, porque isso aí não é uma informação fácil de encontrar, né? Porque às vezes a Petrobras não divulga alguns dados, então tu não tem como saber isso aqui, só se tiver algum contato dentro da banca lá e tal, para te fornecer isso, né?
Mas, eventualmente, para uma prova do tipo da Sebrasp, né, como é que funciona essa relação aqui, por exemplo, né, né, porque, por exemplo, a gente pode colocar aqui esse desempenho aqui, né, por exemplo, em torno de... Isso aqui é ponto de corte, né? Claro, o primeiro colocado ele fez perto de 35, mas o último colocado, que foi aqui eu não vou saber dizer se esse ponto de corte ele se refere às vagas imediatas ou às vagas. Eu acho que é o cadastro reserva, porque, por exemplo, aqui, ó, ele tem aqui, por exemplo, ampla concorrência e PPP. Tem duas informações aqui e só tinha uma vaga, né? E tinha 5 de cadastro reserva, porque era 5 vezes, né? Então, enfim, né? Outra dúvida que o pessoal tem, e aqui eu fiz um gráfico bem qualitativo, tá, pessoal? Né? É justamente sobre isso. Por exemplo, Henry, mas quantos eles vão chamar? Cadê? Quantos eles vão chamar do cargo que eu estou concorrendo? Tá? Pensa o seguinte: essa vaga de técnico de caldeiraria lá desse concurso que foi de 2017, tá? Ele tinha uma vaga e 5. É certo que os 5 foram chamados, tá? Essa de elétrica, que eram 15 vagas com 75 do cadastro reserva. Aqui eu não digo que seja certo que os 75 sejam chamados, tá? Mas, ok, né? Pode ser que sim, né? Aí esse aqui, a chance maior é esse aqui, esse 30 aqui tem mais chance de ser todos chamados. Esse 110, a chance é um pouquinho menor que 75, mas um pouquinho maior que 390. 390 eu já acho difícil de todo mundo ser chamado. Por quê? Porque a primeira coisa, o básico, eles chamam todos os 78. Dos 78, tem 7 ou uns 10% não se apresentam. Por quê? Porque o cara fez a prova, mas não tinha certeza que queria trabalhar na Petrobras e tal. O cara, ele pode ter passado um outro concurso, né? No concurso que eu fiz, por exemplo, teve um cara que passou, mas passou para a Polícia Federal também. Então ele preferiu fazer preferiu seguir essa carreira na Polícia Federal, por exemplo. A pessoa era melhor, sabe por quê, né? Qualquer que seja o motivo, né? Então, tipo assim, nem todos. O cara não consegue juntar a documentação toda. Às vezes o cara não tem o pré-requisito. Não me formei ainda. E outra, pessoal, é muito engraçado isso. O cara que está no 8º período da faculdade, por exemplo, faz uma prova para engenheiro de equipamentos, engenheiro de petróleo e tal, ele tem mais chance de passar do que um cara que é recém-formado ou que tem 5 anos de formado. Por quê? Porque ele viu o conteúdo que cai na prova mais recentemente na faculdade, então ele já está aquilo fresquinho na cabeça, então ele tem ele tem muito mais chance às vezes de passar do que um cara que está recém-formado ou que já tem experiência. Então, às vezes o cara, passei, só que eu não tenho diploma ainda. Vou tentar correr atrás para ver se eu consigo fazer as 20 disciplinas que faltam para me formar até o final do ano, né? Se chamarem e o cara não tiver o diploma, ó, é um abraço, tá? Tipo assim, ó, até a próxima, né? Entra na justiça, pode fazer o que tu quiser. No edital fala, no momento da convocação, tu tem que ter a documentação. Senão tipo assim, não cumpre os requisitos, já era, entendeu? Né? Então, tipo assim, e acreditem se quiser, tem um índice bom de pessoas que não são formadas ainda, não tem né, ou fizeram para um cargo, fizeram para o cargo errado. Eu quero fazer. Eu tô entrando agora na engenharia. Eu sou formado, sei lá, em geologia, né? Mas eu entrei agora para engenharia civil, mas eu já quero fazer para engenharia e passo, por exemplo. Só que eu estou no começo do curso, por exemplo. Se eu fizesse para geólogo, podia ser que eu passasse, mas eu não quero ser geólogo, eu quero ser engenheiro da Petrobras. Então, às vezes, pode acontecer, sei lá. Né? Ou então, o cara está no final do curso e tal, mas não tem ainda o diploma, então falta uma disciplina só, mas o cara é reprovado naquela disciplina. Né? Ou roda no TCC, ou não entrega o TCC, perde o prazo, sei lá, não pagou o CREA, não fez o documento que precisa, né? O que pode acontecer? O que pode, né? Aí vai ter, sei lá 10% das pessoas, ou seja, 8 pessoas não se apresentaram, então 70 se apresentaram. Eles vão buscar pelo menos 8 no cadastro reserva, porque eles têm 78 vagas para serem preenchidas, né? E às vezes o cara, tipo assim, mas eu abro, por exemplo, turmas de 30 pessoas, então eu quero abrir 3 turmas de curso de formação. Então, além das 78, eu vou chamar mais 12 para completar as 90 que eu preciso para formar 3 turmas de 30, por exemplo, né? Então o cara chama 90. Então, ó, ele já chamou 90, né? Das 78, né? Mais ele chamou 90, mais 8 que não. Ele chamou 98 pessoas para aproveitar 90, por exemplo, né? E
E às vezes daquelas, ainda do cadastro reserva, ainda tem uma que lá que não se apresentou. Então chama mais uma e tal. E daqui a pouco, esse cadastro reserva vale por 2 anos. Daqui um ano termina o curso de formação, em vez de fazer outro concurso, em vez de não sei o quê, de chamar os próximos 90, os próximos 150, os próximos 15. Sei lá, isso aí depende. Isso aí não tem muita lógica, tá, pessoal? Porque depende da necessidade. Ah, estão implantando várias plataformas. Então, a parte boa e previsível é que a Petrobras tem crescido muito nos últimos tempos, assim, crescido e de forma sustentável e constante. Sempre tem, todo ano tem 3, 4 plataformas novas, então tem uma demanda de cada plataforma. Claro, ele não pega todo mundo novo para mandar para aquelas plataformas novas. Eles pegam, fazem uma redistribuição, mas eles tiram um cara mais experiente de uma plataforma, né? Então tem que pegar um cara novo para ir para essa nova plataforma, junto com aquele cara mais experiente, e tem que pegar um outro cara novo para ocupar o lugar desse cara mais experiente, junto com outras pessoas também experientes que já ficaram naquela outra plataforma, refinaria, ou terminal, ou o que quer que seja, que aquela pessoa foi remanejada. Né? Fora o pessoal que se aposenta, pessoal que muda de emprego. Né? Tem muita gente que, mais recentemente, conheço várias pessoas que saíram para fazer doutorado, que saíram para que conseguiu um emprego fora do Brasil para ganhar mais. Beleza, né? E vocês também estão sujeitos a isso. Passam na Petrobras, daqui a pouco tem contato com empresas, ficam sabendo de vagas. Pô, trabalho embarcado na Petrobras. Descobri que tem uma vaga para trabalhar na Nigéria, embarcado, que eu vou ganhar o que eu ganho aqui só que em dólar. Em vez de ganhar 10 mil reais, eu vou ganhar 10 mil dólares por mês. Pô, quem não trabalharia nesse, né? Pô, eu trabalho onde precisar, trabalho no Polo Norte se precisar, né? Enfim. Então, ou não, tipo assim, não vendo minha alma, tipo assim, não é, eu já tenho o que satisfaz as minhas necessidades, não preciso agora me matar para ganhar mais e perder saúde, ou perder contato com a minha família, ou perder sei lá o quê, né, correr risco, né, é um país que tem guerra, né, sei lá, pô, se eu for lá, né, posso ser sequestrado, né, alguns países da África, né, Nigéria, eu acho que Nigéria é mais, né, dos que produzem petróleo tem esse risco maior. Angola acho que é um pouquinho menos, né? Tem outros países perigosos da África, assim, mas são alguns países que têm produção de diamantes e tal, mineração, enfim, mas aí é outro papo, tá? Mas então, tipo assim, né? Ou então, Mar do Norte, pô, os salários da Noruega devem ser os melhores do mundo. Eu gostaria de trabalhar na Noruega, né? Mas, tipo assim, pô, um choque cultural, pô, né, levar a família é complicado, né? Pô, os caras solteiros fica mais fácil, mas o cara não é, aí de repente, não, passa a bola, entendeu? Tipo assim, essa vaga vai ser para alguém que queira preencher, mesmo que tenha me convidado, eu não tô afim. Enfim, né? Mas, tipo assim, pessoas saem da empresa, então abrem vagas, né? E aí, né, tem a demanda, eles criam os concursos para isso, né? Existe uma tendência, não vou falar não vou assinar embaixo, porque não posso, não tenho informação privilegiada, nem que se eu tivesse eu não poderia estar falando aqui, né? Mas existe uma tendência de que os concursos voltem a ter mais frequência. Eu entrei no primeiro concurso depois de. O último concurso antes do que eu fiz tinha sido em 1990, antes do Collor tomar posse. Quando ele entrou em 91, não, desculpa, ele entrou em 90, né? O Collor entrou em 90, mas teve um concurso em 90 antes dele entrar, ou sei lá, né? Ou que tinha saído edital antes dele entrar, e quando ele entrou, aconteceu o concurso, mas ele até mandou, tipo assim, na época ele mandou o pessoal embora, né? Tipo assim, não, demitido e tal, né? No fim o pessoal entrou na justiça e conseguiu voltar. Mas o último concurso tinha sido em 90. Aí depois do Collor teve Itamar, depois teve 2 mandatos do Fernando Henrique, que a Petrobras ela caiu de 60 mil funcionários para 32 mil funcionários. Né? E começou a ficar tão pouco que começou a ter dificuldade, e aí recomeçaram os concursos no ano 2000, ainda na época do Fernando Henrique. Então eu fui um dos que entrou nesse primeiro concurso 2000, entrei em 2001, né? O concurso foi em junho de 2000, eles chamaram em fevereiro de 2001, até demorou mais, porque o próprio pessoal do RH eles estavam desacostumados com essa faina aí de organiza um curso, chama os professores, monta o conteúdo, faz a apostila, organiza o cronograma de aulas, como é que é a avaliação, como é que é isso, aquilo. Né? O pessoal tinha desaprendido isso aí, então demorou para o pessoal chamar. E a partir daí teve concurso 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Entrou aí, que eu vi um... Não foi alguém que entrou? Enfim, não foi alguém que saiu, talvez. Bom, o que acontece, né?
Então, existe uma tendência no atual governo, né? Não estou aqui defendendo o governo, nem criticando o anterior, nem é minha intenção putizar a discussão, né? Eu tenho uma opinião política, mas eu não quero. Tipo assim, eu dou as mesmas dicas e torço pela aprovação de bolsonaristas e de petistas, ou de lulistas, né? Da mesma forma, não tenho gremistas e colorados, tá? Eu sou gremista, mas eu sou gremista só no futebol, vamos dizer assim, né? Se vier um colorado querendo dicas assim, para passar e tal, sem problema, né? Mas enfim. Mas vamos lá. Mas existe uma tendência, né? Tipo assim como existia a tendência de privatização da Petrobras, né? Agora com a tendência de frear o caminho de privatização e, inclusive, repovoar tudo aquilo que foi meio que perdido, né? Existe uma tendência, né? Não vou dizer que se é bom ou se é ruim, né? Para quem tá concorrendo no concurso pode ser bom, né? Ou não, porque tipo assim, tem gente que diz, pô, se privatizassem eu podia entrar sem precisar concurso. Pode ser, né? Mas enfim. Mas é aquela história, a gente ensina a pessoa a jogar conforme as regras, dançar conforme a música, né? Então, tipo assim, olha, é um concurso passando, daqui 4 anos privatizar e tal, e não precisa mais concurso. Beleza, pode esperar 4 anos ou passar no concurso agora e os próximos 4 anos tu trabalhar, né, e tu te desenvolver profissionalmente, aprender bastante e tal, e se for o caso, daqui 4 anos, se privatizarem ou não, né, continuar trabalhando ou mudar, né, se privatizando ou não, enfim. Né, então né, é uma baita empresa, a Mariana está aqui presente. Agora deixa eu perguntar, algum de vocês, tá? O Diego, o Matheus, o Vitor, o Anderson, a Mariana e o William, tá? A Mariana eu conheço pessoalmente ela trabalhou com a minha esposa no IEMA e depois fez o concurso da Transpetro, né, que eu já falei aqui, né? Algum de vocês já trabalha na Petrobras ou que seja como contratado? Aí fale um pouquinho de vocês aí, rapidinho, só para entender o perfil de vocês aí. Pode começar, Matheus. Oh, tá de... Uhum. Sim. Uhum. Sim. Tu pode fazer passando, né? A dica é passando, tu entra, tu termina teu curso, no próximo concurso que tiver com vaga para engenheiro, tu faz o concurso, tomara que passe, mesmo que não passe, tu pode continuar trabalhando como técnico, né? Tu vai ver que, tipo assim, pô, às vezes vai ser mais interessante do que um salário de engenheiro fora, por exemplo, né? E ou tu pode escolher, não, tipo assim, agora eu consigo uma vaga como engenheiro ganhando melhor, trabalhando em uma outra empresa e tal, né? Aí tu pode fazer o que tu achar melhor, né? Tem alunos meus que formaram na faculdade e assim, eu acho que eu vou fazer para técnico primeiro, que é mais fácil de passar, e depois isso aí que eu acho meio furada. Porque não quer dizer absolutamente que é mais fácil passar para técnico do que para engenheiro, do que para geólogo e tal, nível superior. Por quê? Primeiro, é muito mais concorrido para os cargos técnicos, né? Então tu vai ter que voltar mais atrás ainda, tu vai ter que lembrar de conteúdo que tu viu há mais tempo ainda, às vezes mesmo tendo curso superior. Então às vezes não é interessante, né? Outra coisa, né, é que tem muito engenheiro formado ou cara que tem curso superior completo que também faz para técnico, então acaba que não sei se é vantagem, entendeu? O cara é uma aposta meio perigosa, tipo assim, pô, se é para apostar, então aposta naquilo que paga melhor, entendeu? Então faz para, a não ser que tipo assim, não, já fiz para engenheiro, vi que não passei, tentei fazer um simulado lá, pô, o conteúdo para técnica é bem mais fácil, eu teria tirado uma nota suficiente para passar pela nota de corte lá, não sei o quê. Então isso aí, pessoal, é muito estratégico. Eu não tenho como dizer para vocês, qualquer coisa que eu fale para vocês não é verdade, nunca vai ser uma verdade absoluta, porque isso valeu para mim, eu posso dizer o seguinte, ele vale para a maioria das pessoas que eu conheço e eu tenho a impressão de que isso pode valer para a maioria de vocês também.
Mas vai ter aquele que vai ouvir, vai seguir ao pé da letra que eu falo, e estatisticamente falando, isso aí acontece. Né? O cara vai, por um motivo ou por outro, deu azar dele ter estudado e caiu que ele não tinha estudado, deu azar dele ter seguido exatamente a recomendação e se atrapalhou num outro ponto aí e tal. Então não tem como garantir que o cara pô, ele vai tranquilo, ele vai estudar, ele fez tudo certinho. Ele não ficou agarrado nas questões, não ficou teimando numa questão lá, perdendo tempo, ele seguiu todas as dicas. Né? Não tem como garantir. Né? E a estatística, vai ter aquele cara que não estava num bom dia. Ou tipo assim, pô, todos que ele chutou deu azar. Né? Vai ter aquele que todos que ele chutou deu sorte. E tipo assim, as duas coisas são tão difíceis quanto, entendeu? Eu diria que na média a pessoa vai algumas que ela chuta vai acertar, outras vai errar, mas se o cara souber chutar, a maioria que ele chutar ele vai acertar. Por quê? Tem uma dica até bem interessante que é o seguinte: na média tu vai ter o mesmo número de verdadeiras, o mesmo número de falsas, tá? Vai ter mais ou menos o mesmo número. Se não me engano, agora não lembro, sei lá, vamos dizer que sejam 40 questões, são 20, vão ser 20 verdadeiras e 20 falsas. Acho que são 40 só de específica, né? Mais umas 20 da conhecimentos básicos. Mas, enfim. Mas vamos dizer assim, vai ter mais ou menos bem distribuído, né? 20 de uma, 20 da outra. Se tu, por exemplo, eu fiz dessas 20, eu fiz 15, que eu fiz com uma certa certeza. Desculpa, das 40 eu fiz umas 30. Deixei 10 em branco, né? Dessas 40 e dessas 30 que eu fiz, se eu fiz com uma certa convicção, é bem provável, né, que a maioria delas eu tenha acertado. Né? Se eu não acertei as que eu fiz com convicção, aí tipo assim, aí eu não tenho que passar mesmo. Aí, tipo assim, não é o fato de eu ter azar. Se a maioria das que eu chutei, que eu fiz com convicção, a maioria tá errado, não. Mas se eu errei muitas daquelas que eu fiz com convicção, já tem alguma coisa muito errada aí. Não adianta nem ter sorte, às vezes, nas outras, porque, tipo assim, né? Então, o que acontece? Mas, por exemplo, eu fiz 30. Daquelas 30, 20 eu joguei no verdadeiro e 10 no falso, por exemplo. Ou certo e errado, sei lá, verdadeiro ou falso. Né? E sabendo que a distribuição é mais ou menos parelha, se for bem assim, nesse caso de 20 verdadeiro e 10 falsa, eu chutaria tudo o resto no falso. Por quê? Porque eu teria 20 verdadeiro e 20 falso, né? A chance de eu ter mais de 50%, ou seja, o saldo sempre vai ser positivo, num caso desses. Por quê? Porque dessas 20, pode ser que até que uma daquelas que eu botei que era verdadeiro seja falso, eu vou errar, então essa estatística não é bem. Talvez alguma daquelas que eu botei que era falso, ela vai ser verdadeiro, porque tem que compensar aquela que eu botei que era verdadeiro e na verdade era falso e eu errei. A questão é a seguinte: aquela que eu já marquei com certa convicção, tá marcado, aquela eu vou errar e vou perder aquele ponto. Só o que acontece, né? Se eu pegar e chutar tudo as 10 que faltam, chutar tudo no falso para completar as 20 da cota, entre aspas, que é falso, por exemplo, né? Eu vou acertar mais. Se eu chutei 10, eu vou acertar mais que 5. Se eu acertar 5 e errar 5, eu tão somente eliminei aquilo que eu chutei. Então, se eu não chutar, é a mesma coisa. Como a tendência é acertar mais do que errar, então, numa hipótese um pouquinho melhor, eu vou acertar 6 e errar 4. Então, eu vou ter 2 pontos de saldo, mas a tendência é que seja sempre positivo. Tá? Aí vocês vão perguntar, tá, Henry, mas e se, por exemplo, das 30 que eu fiz, 15 estão no verdadeiro e 15 estão no falso? Então, que eu não desejo para ninguém. Tá? Que é tipo assim, uma situação de estar no escuro. Tipo assim, olha, aí eu tenho, mas ainda assim tem uma regra. Por exemplo, se eu tenho muita certeza de que essas 30 que eu fiz, eu consigo passar, eu consigo chegar perto do ponto de corte. E eu não quero arriscar nesse bem bolado aí de chutar tudo numa. Às vezes pode acontecer, tipo assim, inclusive, se eu diria que se for para chutar, é bom chutar tudo numa letra só. Porque se eu começar a escolher muito, essa aqui eu vou chutar verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e tal, no escuro, pode acontecer de eu ter sorte e acertar muitas, e pode acontecer a mesma chance de eu ter sorte, porque são 50% de acertar e 50% de errar. A mesma chance que eu tenho de acertar várias é de eu errar várias. Isso aí me prejudicar. Então, se naquelas 30 que eu fiz, se eu fiz 30, por exemplo, 30 eu acho que eu consigo passar,
pode, aí vai da percepção de vocês. Aí eu não arriscaria chutar se eu corro o risco de pegar uma nota que eu tenho condições de passar e piorar ela e não passar. Agora, a recíproca também é verdadeira. Olha, eu fiz tão poucas, eu fiz 20, e 20, mesmo que eu tenha acertado todas, talvez não seja o suficiente para passar e tal, não sei o quê, porque pelo ponto de corte lá vai ser entre 24, 25, né? Porque não vai ser aqueles 31 lá, porque isso aí é da Cisgran Hill. Não, mas vai ser 24, eu fiz 20, e com 20 eu não passo, nem que eu acerte todas. Então, eu vou ter que apelar para a sorte. Então, aí eu vou ser obrigado a chutar. Por quê? Porque se eu não chutar, eu vou ser um bobo alegre, entendeu? Tipo assim, eu vou ficar feliz de não ter chutado e não ter piorado a minha nota, mas, tipo assim, eu não ia passar. Então tipo assim, aí é aquela história, a gente vai para o desespero. Tipo assim, aí chuta porque é a melhor coisa que tem para fazer, né? Ah, mas aí eu chuto tudo, eu chuto só o que eu acho que falta para não sei o quê. Também não sei. Aí não dá para dizer. Não dá para dizer, porque eu acho que é bem aquela coisa aleatória que aí vai depender da sorte. E a ideia é que a gente não dependa tanto da sorte. A sorte, ela pode nos ajudar. Aquele exemplo que eu falei do bom goleiro, ele tem sorte. Né? O bom goleiro tem sorte. Por quê? Ele pode ter sorte, ou a sorte ajuda o bom goleiro, enfim. Né? Porque às vezes a bola vem nele. Né? Aqui é a mesma coisa. Tipo assim, é bom que se estude, é bom que se busque ter uma estratégia, é bom que se maximize a sua. Oi, só um pouquinho. Oi. Foi. Tá, já estou terminando aqui. Bom, minha filha, que eu estou sozinho com ela em casa aqui. Tu viu, Mariana, o tamanho que ela já tá? Bom, mas o Matheus se apresentou agora rapidinho, só para gente avançar aqui. E depois eu quero fazer uma coisa mais resumida e transformar isso num vídeo de uns 10 ou 5, 10 minutos, ou em vários pequenos vídeos e tal, falando um pouco de cada coisa. Ó, basicamente, tá? Né, essa apresentação ia ser para falar sobre administração do tempo, tá? Quando eu falo de administração do tempo, né? Quando eu falo de administração do tempo, a gente, primeiro, eu estou falando que a gente tem que ter motivação, a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que estudar, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que estar bem fisicamente, ou seja, a gente tem que estar bem alimentado no dia, a gente tem que estar descansado, a gente tem que estar com sono em dia. Eu vou dizer para vocês que eu sou um cara meio ansioso, que na véspera de prova eu sempre durmo mal, porque eu vou dormir tarde, porque eu fico ansioso, não é que eu fico nervoso, eu fico querendo que chegue logo a hora do. Então, quando a prova é de tarde, melhor, porque aí eu posso dormir tarde, eu acordo tarde e ainda dá tempo de fazer a prova. Né? O problema é quando a prova é de manhã cedo, que às vezes eu vou dormir às 2 da manhã para acordar às 6 para ir para fazer a prova às 8 horas da manhã, por exemplo. Né? Então, então é uma coisa que me prejudica. E quando a gente equaciona essas coisas, a gente vê o que mais me prejudica. No meu caso especificamente, é o nervosismo. Né? Isso, tipo assim, por uma questão de uma cobrança, eu me cobro, eu sou meio exigente comigo mesmo, sou meio perfeccionista, é o porquê? É um defeito que eu tenho, né? Eu fico nervoso. Né? Eu fiquei nervoso na prova que eu passei, né? Mas não falou que estava tranquilo? Não, eu estava tranquilo, eu fiz a prova tranquilo, por quê? Porque eu não fiz com compromisso de passar. Eu não fiz dizendo assim, se eu não passar, eu tô ferrado. Por quê? Porque eu tinha um bom emprego, eu estava em dúvida se eu passasse, tipo assim, eu quis abrir uma porta para depois ter uma escolha. Eu continuar onde eu estava ou entrar. Eu resolvi entrar e não me arrependo. Né? Então, tipo assim, mas eu estava com isso, essa tranquilidade eu tinha. E o meu nervosismo não era por causa de que eu preciso, aquela tensão, aquela pressão para passar, não. Era pelo evento. Assim, eu fico nervoso se eu vou fazer sei lá, na véspera de um jogo do meu time, assim, uma final de campeonato, eu não durmo direito. Né? Enfim, né? Aí vai da nossa percepção de como a gente funciona melhor. Né? Eu não vou sugerir que vocês tomem remédio, né, para se acalmar, ou para isso, para aquilo, façam yoga, ou façam uma meditação, façam. Né? Eu sugiro para vocês o seguinte: façam o que vocês acham que possa ajudar vocês a ficarem calmos. Eu fazendo yoga, né, suco de maracujá, por exemplo, pode ser, é uma boa, né, para ser um negócio natural que não vai deixar o cara chapado no outro dia, né, dar uma corrida. Eu estou fazendo Muay Thai. Se você tipo assim, eu comecei a fazer Muay Thai agora, vocês devem perceber, eu tô derretendo aqui, eu vim direto, eu saí do Muay Thai, fui buscar minha filha e vim direto para cá. Então eu não cheguei a tomar banho, para terem noção, né? Tipo assim, eu comecei a fazer Muay Thai depois que aconteceu esse negócio lá com meu irmão, né? E fiquei um mês meio fora do ar, tirei licença médica e tudo e tal. E, enfim, o que é isso? Alguém entrou? O que eu tô?
tá acontecendo? Bom, enfim, mas é uma coisa que não tá me fazendo bem, entendeu? Tipo assim, né? Desestressa, gasta energia, vai dormir mais cedo e tal, ok. Melhora o metabolismo, melhora hormônios, sabe? Melhora, né? Agora, não, eu prefiro fazer yoga. Porque não sei o quê, porque não sei o quê, eu vou, né? Não acredito em yoga, não acredito em horóscopo, não acredito em não sei o quê, eu acredito em remédio, né? Eu vou no médico, vou pedir para ele dar um remédio. Se ele não quiser me dar um remédio, eu vou no outro médico. Como, tipo assim, claro, a gente sempre sugere fazer uma alimentação balanceada, equilibrada, para não se sentir pesado, estufado, não sei o que e tal. Né? Muitas vezes, quando a pessoa fica nervosa, ela perde a fome, então na hora a pessoa pode sentir um peso no estômago na hora da prova e tal. Recomendo até que vocês levem uma água, uma barra de cereal, alguma coisa assim, porque é uma prova de resistência. Isso é uma prova de resistência que vocês têm que. Até isso a prova mede, entendeu? Porque se vocês, por exemplo, não se preocuparem com isso, às vezes sentirem fome, o estômago começar a embrulhar assim, né? Às vezes pode acontecer de vocês começarem a perder a concentração na hora da prova, né? Ou não, tipo assim, às vezes, se eu levar uma barra de cereal que o R recomendou, vai me dar dor de barriga no meio do negócio lá e vai ser pior. Por isso que eu digo assim, nada do que eu falo é uma verdade absoluta. Eu só falo de várias possibilidades, né, de coisas que podem afetar e de que forma podem afetar, para que vocês tentem usar da melhor forma que vocês acharem. Porque vocês se conhecem melhor que qualquer um, né? Então, tipo assim, eu sei que se eu fizer isso aí, talvez dê certo. Isso que o Henrique falou, beleza. Não, isso que o Henrique falou, total furada, entendeu? Para mim não serve. Beleza, que bom que vocês puderam perceber que aquilo não serve para vocês. Né? Porque aquilo é uma coisa, é uma possibilidade, né, que ajuda algumas pessoas, talvez nem todos, inclusive vocês, por exemplo, naquele ponto específico. Mas, tipo assim, são algumas linhas gerais assim que tem que ser manipulada por vocês, tá? Bom, o grande problema da ansiedade é dar branco, assim, da gente perder perder o fio da meada, assim, esquecer. Não, putz, isso aqui eu fazia de trás para frente, esqueci, né? Outra coisa, ficar agarrado, assim, não conseguir fazer e ficar gastando tempo numa questão. Isso aí é jogar a questão no lixo, né? Agora, por exemplo, é mais difícil, por exemplo, tu ter um cancelamento de questão, porque às vezes, tipo assim, tu pode cancelar, por exemplo, uma questão de 5 alternativas se tu tiver 2 respostas no teu. Tipo assim, não, tem 2 alternativas que poderiam servir como resposta. Pronto, anulou a questão. Ou então nenhuma daquelas ali tá certa, né? Beleza. Agora, quando a resposta é verdadeiro, e no gabarito é verdadeiro, e na verdade tem algum erro ali, às vezes simplesmente aquilo muda o gabarito da prova. Né? Então, né, talvez não se aplique tanto. Mas pensem numa seguinte hipótese. O cara tem 5 alternativas. Faz a conta tal lá e diga. A resposta é 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí o cara faz a conta lá e acha 6. Aí ele vai tentar fazer de novo. Aí ele faz a conta de novo, ele acha menos 1. Pô, não tá ali nas alternativas, nem o 6, nem menos 1. Ele faz de novo, acha 6 de novo. Aí ele repete 10 vezes, até que ele acha 3. Aí ele, 3, letra C, e marca ali. E às vezes ele gastou 10 minutos para fazer uma questão que, na verdade, a resposta certa era aquela primeira que ele fez, aquele 6 que ele achou, mas, tipo assim, aquela questão vai ser anulada, porque a resposta certa não tá ali no gabarito. Entre as respostas. Então o cara gastou tempo e ele não ganhou nada com isso. E o cara que não estudou, às vezes nem sabe aquilo, ele só chutou, né? Ele corre o risco de ele chutar no que foi o gabarito oficial lá, que foi a letra A, por exemplo, e nem era a resposta A. Mas o cara vai acertar, mas depois ele vai ganhar a questão igual porque vai ser cancelada aquela questão. Ou seja, então isso aí. E aí entra um outro ponto que o pessoal tem medo de pegadinha. Pegadinha não existe, pessoal. Pegadinha é ruim para a Petrobras, é ruim para a banca, é ruim para quem contrata a banca para fazer aquela prova. Por quê? Porque a pegadinha, quem cai na pegadinha, quem escorrega na casca de banana, é o cara que sabe. É o cara que estudou. É o cara que estudou que ele pensa, não pode ser isso aqui, tá tão fácil que não pode ser isso aqui. Eu tenho uma história do Castor. O Castor foi aluno meu na UVV, que eu dava aula. Foi daquela primeira turma que a gente aprovou 4 alunos. Ele foi meu aluno na UVV. E ele foi um dos aprovados, até o que passou melhor dentre os que a gente aprovou. E eu fiz uma estatística, inclusive isso aí é uma coisa que eu vou querer depois ver com vocês, é o seguinte, que, primeiro,
Né? Eu estou fazendo, eu não estou pedindo nada aqui, eu não estou oferecendo nada, não vou querer vender nada para vocês. É totalmente gratuita, tanto essa live quanto todas as dicas que eu vou dar daqui para frente. O que eu peço é que vocês, pô, se puderem curtir lá e tal, se puderem curtir lá, né? Fazer propaganda do canal, fazer. Por quê? Porque eu quero que isso aqui chegue para mais gente. Né? E nem é tipo assim, porque eu quero ter milhões de seguidores e ganhar dinheiro com isso. Não. Né? Se tiver milhões de seguidores e se por acaso vier ganhar dinheiro, que bom, mas isso aí vai ser um plus, né? Porque não é a minha principal preocupação. Né? Tipo assim, é vocês passando, vocês digam, pô, Henrique, se manifestem, entendeu? Porque eu vou, pô, legal, a gente aprovou, sei lá, tem 40 inscritos no canal, que são 40, né? Espero que aumente esse número aí. E 40 sem ter feito zero propaganda, tá, pessoal? Zero propaganda. Eu postei e divulguei para uma ou duas pessoas que me ligaram para saber se ia ter curso. Não vai ter curso, não vou oferecer curso, mas vou fazer melhor. Eu vou oferecer de graça aquilo que eu poderia cobrar de vocês. Quer dizer, eu não vou dar aula do conteúdo, mas vou dar aula de dicas. Depois vocês estudam por conta, ou fazem um EAD qualquer, ou estudem em casa, que dá na mesma. Usando as dicas e estudando, tu pode estudar com o teu colega, com o teu vizinho, com o teu primo, com um cara que trabalha na Petrobras já, pedir umas dicas e tal, ou fazer curso EAD, ou até pegar dica no YouTube de graça também, de conteúdo mesmo, assim, de física, de química, de matemática, de português, enfim. Né? E, tipo assim, e aí para 2, 3 pessoas que eu passei, aí chegou, tipo assim, e eu fiquei, tipo assim, eu fiquei um mês que eu nem olhei para isso. Eu tinha gravado, para ter noção, eu tinha gravado 30 vídeos, eu tinha publicado 23, e tinha 10 que eu não tinha nem publicado. Né? Aí acontece, né? Aí eu, lá pelas tantas, tinha aquele negócio lá, deixa eu ver como é que tá. Eu vi que tava com 1.800 visualizações, né? Aí, não, peraí, deixa eu responder aqui o pessoal. Algumas pessoas já tinham respondido, deixa eu responder os outros e tal, né? Aí eu comecei, tipo assim, aí eu postei as outras 10 e tal, e não postei mais nada, porque eu não gravei mais nada. Eu quis, não, deixa eu fazer uma coisa que é mais fácil para mim, fazer essa live, que talvez eu deixasse gravado, mas ela ficou meio improvisada, que eu não vou postar ela do jeito que ela tá. Né? Eu vou ter que aprender a fazer um negócio bem feito para disponibilizar e tal. E marcar com antecedência. Vamos para a semana que vem. Apesar que ele está ficando perto da prova, né? Mas eu acho que isso aí vale para motivar vocês e para tipo assim, para que vocês cheguem na prova e façam o que vocês sabem fazer, o que vocês estudaram para fazer. Né? Então eu tô aproveitando as dicas do Henry lá e tal, que eu vi do vídeo e tal, dei um jeito de estudar, tô fazendo um EAD lá de São Paulo, tô pegando umas dicas do YouTube, de um canal gratuito também, sei que e tal, beleza, né? Mas, tipo assim, essas dicas que eu tô dando são dicas genéricas e elas, tipo assim, elas servem para potencializar, para que na pior hipótese, ou na pior hipótese, vocês, tipo assim, não, eu tô mais confiante, eu tô mais motivado, então eu vou estudar com mais vontade. Na hora de fazer a prova, eu acho que usar algumas daquelas dicas vão ajudar a eu fazer isso que eu estou estudando, tecnicamente, mais o de conteúdo, que eu não estou dando nada de conteúdo aqui, estou falando de dicas e tal. Isso aí vai pode falar, Mariana, pode falar. Enfim, então tipo assim, basicamente, né? Tipo assim, o que eu estava falando é que vocês, por exemplo, né? Me motiva a saber que eu estou ajudando alguém. Porque se eu sei, tipo assim, quando eu abri a primeira turma, a gente aprovou 4 alunos, em 25 alunos, a gente aprovou 4 alunos. Eu vi que a coisa funciona. Eu falei, putz, funcionou. Aí eu abri todas as outras turmas. A gente nunca passou em branco, a gente nunca deixou de aprovar alunos. De 1 a 6, 7 alunos por turma a gente já teve um concurso lá que foi mais concorrido, foi mais difícil e tal, menos gente passou, mas teve concurso que mais gente passou e tal. A gente aprovou 20 alunos na Petrobras, tá? Entre administradores, engenheiros inclusive tem um técnico de segurança, tem um amigo meu de infância que fez o nosso curso EAD, ele pegou eu não fiz um curso específico, mas para ele eu peguei o que servia para ele do nosso curso de engenharia e ele aproveitou bastante e acabou passando. Então, mas eu nem ofereci para mais pessoas, porque tipo assim, não, o curso tá bem meia boca, eu ofereci para o cara porque eu conheço ele, porque ele sabe que é isso que eu não vou oferecer e cobrar por uma coisa que está sendo meia boca, né? Acabou ajudando ele, que bom, né? E ele é técnico de segurança, né? Tá embarcado hoje, né? Mas enfim. Aí acontece. É motivador saber, tipo assim, se naquela primeira turma não tivesse aprovado, eu podia ter ganho dinheiro com aquele. E a gente já ganhou dinheiro com as primeiras turmas, com as turmas, né, que a gente já teve. Né? Eu podia até ter ganho dinheiro, mas se não tivesse aprovado ninguém, eu não ia abrir a segunda turma. Por quê? Não, eu tô enganando as pessoas.
o cara está fazendo o curso, não tá passando, não estou resolvendo a vida de ninguém. Né? Não, a gente aprovou, isso sempre. Então é motivador para mim aprovar as pessoas. E nesse canal aqui vai ser motivador saber que as pessoas que estão ouvindo estão aproveitando de alguma forma. Ah, mas eu passei porque eu estudei lá, mas eu usei as dicas do Henry, acho que me ajudou. Vou deixar um joinha lá, vou dizer, pô, Henry, ajudou, vou dar um depoimento lá, isso aí vai me deixar satisfeito, entendeu? Porque, tipo assim, a gente tem 40 pessoas inscritas no canal lá, que é um canal bem despretensioso, tá, pessoal? Não tem nem nome o negócio, é bem, né? Não tem tempo, tô fazendo negócio do jeito que dá e tal, enfim. Quero ver se faço um pouco melhor, né? Fiz essa live com esse intuito, né? De tentar até divulgar melhor, assim, externamente. Eu acho que só quem veio, além da Mariana, que viu minha publicação lá no Facebook, né? É só quem já conhecia o canal, né? Mas também eu avisei ontem que ia ser hoje, então eu trouxe totalmente tosco, entendeu? Tipo assim, em termos de marketing, eu sou um excelente, sei lá, flautista, sei lá, qualquer coisa, porque eu sei que de marketing eu não saco nada, né? Porque senão eu teria feito uma coisa bem melhor, né? Mas o que acontece? É isso, tá? Então, tipo assim, é que você. Aí outra coisa, uma coisa que a gente faz, isso aí é para um aprendizado. Uma coisa que eu pretendo fazer é o seguinte: é emitir um. Mas para isso eu tenho que ter muita gente mandando, tá? Emitir um gabarito preliminar, ou seja, o gabarito ele sempre sai no dia seguinte. Mas se todos vocês me mandarem pela mesma regra estatística, assim, de que, tipo assim, a maioria das pessoas, se a maioria das pessoas disserem que é verdadeiro, a tendência, principalmente se quase todo mundo falou que é verdadeiro, tá? A tendência é que a resposta certa seja verdadeiro. E falso, mesma coisa, né? E eu vou planilhar isso aí, não vou divulgar quem fez, quem respondeu o que e tal, mas a gente vai conseguir, por exemplo, esse aqui eu deixei em branco, esse aqui eu respondi A, esse aqui B, esse aqui A, esse aqui B, esse aqui em branco e tal. Eu vou planilhar isso aí e eu vou emitir um gabarito preliminar no dia da prova, ou seja, 2 horas depois da prova a gente já vai ter esse gabarito, ou seja, já vai saber, por exemplo, se está perto daquele ponto de corte ou longe. Claro, isso aí é totalmente extraoficial, pelo gabarito preliminar eu tiraria 32, né? Só que no final, quando saiu o oficial, eu vi que eu fiz 29. Assim, pô, excelente, um erro de 2 em 30 e poucos, né? Mas vai te dar uma noção assim do em que nível mais ou menos está para saber se já vou comemorar, já vou para, sei lá, já vou estudar para o próximo, já vou me matricular, vou cuidar da minha vida, já vou aproveitar aquela oportunidade que eu estava esperando para responder, se eu não sabia se ia passar ou não, já sei que não vou passar, então já vou responder, ou ao contrário, já vou liberar aquela oportunidade, que é quase certo que eu vou passar e tal. Então, o que acontece, né? É vocês me mandarem, né, o gabarito que a gente vai fazer isso aí, né? Claro, quando isso aí, eu sempre foquei, né? Por que eu não ofereço curso para técnico? Porque são várias especialidades diferentes. Algumas pessoas me procuraram e disseram, não vai ter por causa disso. São muitas especialidades diferentes, o conteúdo é muito específico. Eu só ofereço curso com conteúdo completo. Eu não tenho como oferecer outro conteúdo completo de todos os cargos, que sai de um deles, porque é muito mais difícil fazer montar um curso para técnico de operação, por exemplo, do que para engenheiro de petróleo. Por quê? Porque o tamanho, o número de tópicos é maior, o número de professores que eu preciso é maior. A carga horária, né, que eu vou ter vai ser a mesma, daí para menor, porque eu vou ter que cobrar menos, porque para um salário menor, então não vou poder cobrar a mesma coisa para um curso então, que eu cobro de um cara que está concorrendo para engenheiro, de um cara que está concorrendo para técnico. Né? Então, porque senão fica pesado para o cara, porque a maioria não vai conseguir nem fechar turma com isso. Né? E aí o que vai acontecer? E outra, né, eu vou ter que cobrar menos, né, a carga horária vai ter que ser menor, porque o que eu pago para o professor, não importa se ele dá aula para técnico, para engenheiro, ou para administrador, ou para nível superior, eu vou pagar a mesma coisa, né? Então, eu vou. Num universo de mais tópicos, que eu tenho que ter mais professores para cobrir aquilo ali, é menos carga horária por professor, então são mais professores para administrar, o professor ele vai ter menos carga horária, então ele vai se sentir menos atraído pelo valor que eu pago hora a aula, então eu vou ter que pagar, tipicamente vai ser mais caro, né? Eu posso fazer turmas maiores? Até posso, né? Mas aí a qualidade pode pagar o preço e eu não ia querer, né? Bom, então, por exemplo, se cada um de vocês aqui tem 6 pessoas, cada um vai fazer para um cargo diferente, eu não vou ter que fazer, vou ter como fazer uma média. Por isso que é bom nesse caso aí, tendo acesso a esse canal e poder divulgar isso para muita gente, é que a gente, em vez de 6 pessoas, pode ser 600, porque aí vai ter pelo menos 50 de cada cargo, que aí eu consigo fazer uma boa estatística,
Tá? Ou não, de repente, olha, eu consegui fazer uma boa estatística para 3 ou 4 cargos aqui que são mais concorridos, que tem mais alunos aqui que estão aqui, né? Então, para isso aí eu vou fazer. Para os outros, lamento, mas eu não tenho eu não tenho como levantar essa informação. A não ser que vocês levantem entre os amigos de vocês que fizeram concurso e tal, peçam para eles, então, porque eu não vou pedir porque os caras não me conhecem, vou mandar um gabarito para um cara que eu nem sei que se trata. Então, tu pede para teus amigos e me manda isso aí numa planilha de Excel já meio formatado, assim, para eu só copiar e colar, porque aí eu consigo fazer alguma coisa, né? E que seja, claro, que seja uma coisa fidedigna, porque senão eu vou fazer uma estatística para nada, só para perder meu tempo, assim, e tu dá risada na minha cara que eu tô fazendo uns negócios com umas dados fake lá, né? Enfim, né? Bom, mas, então, tipo assim, isso aí, né? Aí outra coisa, e eu ia falar antes de passar a palavra para Mariana aqui, né? Eu lembrei do Castor, porque é o seguinte, o Castor, quando eu fiz essa estatística com os meus alunos lá, com mais ou menos 20 e poucos alunos, uns 15 me responderam, mandaram seus gabaritos, e eu vi que tinha 2 questões que só o Castor, que é o cara que foi melhor colocado, só ele errou essas 2 questões. Porque eu pintei de verde quando o cara acerta e de vermelho quando o cara erra, e tinha 2 questões que estavam tudo verde, vermelho, verde, né? Tinha só um cara que errou justamente essas 2, assim. Aí eu liguei para o Castor para parabenizar ele pela aprovação dele e perguntei como é que ele errou aquelas 2 questões que todo mundo acertou. Ele falou, que questão é essa? Que eu não sei exatamente o que questão está falando. Não, aquela questão que falava desse assunto. Tá? Essas questões aí, putz, mas essa questão estava tão fácil, mas tão fácil que eu não acreditei. Eu achei, não pode ser isso. E ele marcou qualquer outra coisa. Por isso que eu digo, não existe pegadinha. Isso aí é o principal mito que, se vocês saírem dessa live de 2 horas aqui, que alguns de vocês já estão ouvindo aí, se saírem dessa aula, dessa palestra, dessa apresentação, desse bate-papo, né, de hoje, com essa visão, tá, de que, primeiro, eu não preciso saber 100%, 90%, eu tenho que saber 70%, 75% e fazer o mais perto disso possível, porque 70%, 75% é suficiente para passar na maioria dos cargos, né? Não, mas esse cargo é mais concorrido, é mais fácil. Eu já mostrei para vocês que não é o fato de ser mais concorrido que a nota de corte é mais alta. Isso aí está mais relacionado, às vezes, com a dificuldade da prova do que com a, né? Mas então, tipo assim, mas se tu fizer pelaquela média ali, bota um pouquinho, um desvio padrão acima para ter folga, assim, né? Se eu sei que se eu estar X% da prova, eu tô dentro, eu tenho que mirar ali, eu tenho que saber aquilo e tenho que fazer aquilo. Eu não tenho que, mas eu tenho que estudar para saber 100%. Eu vou acabar me estressando, vou acabar criando uma tensão que eu não precisava para, quiçá, tirar uma nota pior do que eu tiraria se eu fosse mais comedido e estudasse de forma mais cadenciada, de forma que eu parasse para descansar, tomasse água de vez em quando, não ficasse totalmente estressado e me cobrasse demais na hora da prova, que isso aí acaba prejudicando, né? E o outro lance é o seguinte, é saber que não existe pegadinha, porque pegadinha, ela sacaneia o cara que sabe, porque o cara que sabe, ele vai cair na pegadinha, o cara que não sabe, ele vai ler aquilo, ele é grego, qualquer coisa para ele tá valendo, ele não vai perceber se é pegadinha ou não, e ele vai chutar ou não, né? E corre risco de acertar. Tipo assim, tu acha que uma banca ou que a Petrobras, ou a Transpetro, ou qualquer que seja a empresa que esteja contratando esse concurso, ela quer correr o risco de que um cara chutando ele tenha mais chance do que aquele que tem conhecimento técnico? Não faz sentido isso, né? Nessa primeira turma que a gente teve, esse cara, ele é um exemplo que até hoje eu lembro, porque tipo assim, porque foi muito nítido isso nesse cidadão aí. Eu vi aqui que alguém falou que o ponto de corte foi 67. Esse 67 é sobre 120, é isso? Então vocês percebem que é mais ou menos 50%. Né? Exatamente. Então eu ainda vou dar uma pesquisada. Se vocês puderem, né, me ajudar nisso aí, melhor ainda, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada nisso, né? E eu vou fazer isso aí, com machine learning, a gente consegue fazer uma equação que relaciona todas as variáveis. Eu posso botar, por exemplo, número de vagas, concorrência por vaga, porque vocês percebem que às vezes se tu mudar o critério, tu muda um pouquinho a curva, tu faz isso, aquilo. Então eu posso botar ali, tipo, até por exemplo, claro, eu não vou ter condições, né? Eu não vou ter condições de analisar o conteúdo que cai nas provas e tal. Mas eu poderia, no limite, poderia dizer assim, ó, cai tantas de trigonometria, tantas de logaritmo, tantas de funções, tantas de conjuntos, tantas de lubrificação, tantas de manutenção, tantas de termodinâmica, tantas disso, daquilo, tantas de química orgânica, tantas de química inorgânica. E no ano que cai mais de um conteúdo, a prova é mais difícil ou mais fácil. Daria para fazer isso aí? Dá.
Só que precisaria ter uma equipe de professores para identificar esses conteúdos, porque eu não domino tudo isso, não conheço um pouco mais de física, né, química nem tanto, matemática um pouco mais e tal, mas não de todo o conteúdo, ainda mais uma série né, e por onde eu começaria, nem saberia por onde começar, até porque, tipo assim, como, tipo assim, tô fazendo tudo de graça, não tô contratando ninguém, porque eu não vou investir um centavo, não tenho dinheiro para investir nisso aí. Eu quero ajudar vocês de graça, sem ter que gastar para isso, porque, tipo assim, porque senão não é pouco que se gasta, né? E eu teria que cobrar, e eu não quero cobrar, porque eu já fiz até agora cobrando, mas, tipo assim, eu fico chateado quando eu cobro do cara e mais que eu tenha caprichado, pô, a gente aprovou 4 alunos em 25, mas teve 21 que não passaram. Eu fico chateado pelos 21 que não passaram. E principalmente daqueles 21 que não passaram, uns 3 ou 4 ali, se a gente, eu vou dizer para vocês, se a gente aprovou 20, né, dentre os nossos alunos, ao longo de 5 ou 6 turmas que a gente teve uns 25 ou 30 que ficaram por uma ou duas questões. Né? Por quê? Né? E pensa o seguinte, como se sente um cidadão que, tipo assim, por uma questão ele não passa, mas uma questão deixa 100 pessoas para trás. Então, tipo assim, era uma questão que se ele fizesse, ele ia deixar 100 pessoas para trás e passar, né? Então, tipo assim, questão de uma coisa, eu acho que, tipo assim, eu ajudava as pessoas tecnicamente, com conteúdo e tal, com professores e tal, e cobrando, porque eu pagava os professores, alugava sala, pagava ar-condicionado, luz, data show, não sei o que, aluguel, não sei o que, né? Imposto, nota fiscal e cacete, né? E agora, tipo assim, não, quer saber uma coisa? Não vou abrir isso aí, eu vou dar dicas para que o cara estude do jeito que ele achar melhor, eu vou dar dicas de como estudar, de como fazer e tal, acontecer, mas de forma que eu consiga ajudar do jeito que eu consigo com os recursos que eu tenho, que é o meu tempo e a minha disposição, né? Que não é muito grande o tempo, a disposição talvez seja um pouco maior, né? Mas, tipo assim, e motivado pelo retorno de vocês, né? Por ver que está adiantando e para ver que está chegando em bastante gente, porque também para dar aula para meia, tô aqui para meia dúzia falando, literalmente, né? Mas, tipo assim, e com muito boa vontade, é como, tipo assim, como se estivesse falando para 600 pessoas, mas, tipo assim, a ideia é aumentar isso aí para tipo assim, ajudar mais pessoas, porque senão, tipo assim, aquela história, estatisticamente falando, né, vamos dizer que eu ajude 10% das pessoas que me ouvem a passarem efetivamente. Pô, de 6, um vai passar, de 600, 60 vão passar, pô, eu prefiro aprovar 60. Então, eu quero ter isso na minha consciência, entendeu? Tipo assim, de que eu faço serviço voluntário, eu gosto eu dou sangue de vez em quando e tal, né? Por que eu não vou gostar de ajudar as pessoas a passar no concurso e vendendo uma ideia de abraçar, de vestir a camisa de uma empresa que eu abracei, né? Que eu me sinto fazendo um serviço para a Petrobras fazendo isso, entendeu? Então é isso. Bom, terminei por aqui. Mariana, então, finalmente, não sei se já cansou, já dormiu aí com a minha. Ah, legal.
Aí já chuta e perde a questão. Chuta no escuro. Beleza. Nossa, pô, muito obrigado aí pela tua participação, Mariana. Enriqueceu bastante. Né? Legal, que bom, que bom. Bom, e a Mariana me conhece, então, para não me deixar mentir aqui sozinho, né? Mas enfim, mas basicamente é isso, tá, pessoal? Depois eu quero ver como é que eu faço para. Eu não li aqui, não consegui acompanhar aqui a manifestação de vocês. Eu até vou fazer depois vou copiar aqui, colar para depois dar uma lida e se tiver alguma pergunta que alguém deixou aqui, eu vou responder, tá? Vou dar um jeito de responder lá seja lá no canal. Aí, viu, Mariana? Não sei se você sabia, mas eu criei um canal ali no YouTube. Se tu quiser divulgar aí para os teus colegas e quem quer fazer. Oi? Ah, legal, que bom. Valeu. Ah, beleza. Sim, beleza. Então tá. Pessoal, valeu. Desculpa, eu vou ter que sair agora, mas acabou que vocês não se apresentaram. Né? Quem são? É o Diego, Anderson, Vitor. Deixa eu só tirar um print aqui. Cadê o print? Cadê? Putz. Só para eu saber quem participou lá, para ligar o nome da pessoa lá dos. Tá, já sei quem participou aqui. Até para que quando eu vejo alguma manifestação de vocês lá no canal, lá eu saiba que participou e tal, que está sabendo do que eu estava falando. Mas beleza. Então tá, pessoal, muito obrigado aí, Diego, Matheus, Anderson, William, Vitor e Mariana aí pela participação. Mais uma vez, desculpa aí de qualquer jeito aí, que a gente fez um negócio meio de qualquer jeito, meio amador, mas não é para ser muito diferente disso, tá? A ideia tipo assim, qualquer coisa diferente eu não ia conseguir fazer, então eu acho que assim eu consigo ajudar mais pessoas, né? E
E agora eu fiquei motivado para divulgar melhor isso, né? Então, tipo assim, claro, eu vou ter que dar uma melhorada na qualidade, porque senão eu vou ter que botar legendas, vou ter que botar anunciado de outra forma, vou ter que fazer um negócio mais bem planejado, né? Para que é aquela história, né? Tipo assim, pô, se estou fazendo um negócio amador para 40 pessoas, ok, né? Para 400 pessoas, para 4.000 pessoas, né? Aí eu vou queimar meu filme, né? Então tem que caprichar. Então, mas tipo assim, foi uma boa experiência para perceber, por exemplo, se o que eu falo faz sentido. Porque eu posso estar achando muito que eu estou ajudando as pessoas e o pessoal, mas não dá muita bola. Tipo assim, beleza, é bom saber, não estou nem chateado de saber que eu não estou ajudando ninguém, porque aí eu só não vou perder meu tempo, né? Tipo assim, de não ajudar as pessoas, né? Se eu ajudo, é legal. Se eu não consigo ajudar, eu vou fazer outra coisa, né? Sabendo que as pessoas estão curtindo, né? Isso aí incentiva aí que a gente melhore. Inclusive, eu vou fazer, eu vou usar, eu tenho até o modelo para estimar, e depois, tendo a concorrência, eu vou estimar o ponto de corte aí, claro, com aquele erro, aquela margem de erro, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá, pessoal? Então tá, muito obrigado aí pela participação de todos. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. A gente vai marcar outras.